Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da BucoCast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre carreira na Bucomaxilo para os nossos seguidores aí residentes, para os nossos cirurgiões que nos acompanham nesse canal da Bucomaxilo. Você pode também nos acompanhar no Ortognática Sim, que é um canal específico falando sobre cirurgia ortognática. E aqui na BucoCast você pode nos seguir aí através do nosso canal do Instagram, @BucoCast, ou nosso canal no YouTube aí, BucoCast também. Hoje estou recebendo dois caras que são feras na Bucomaxilo. Eu já tive a oportunidade, né, de conhecê-los antes e a gente já tem uma amizade, nós trabalhamos juntos. Eu estou falando do Dr. Lucas Tomotani, né, doutor? Isso. E também o Dr. Luiz Rodrigo. Cara, agradeço vocês receber o nosso convite, aceitar o nosso convite, poder sair de São Paulo, que a vida desses caras não é fácil. Os caras estão o dia todo aí dentro de centro cirúrgico, clínica e estudando também, como a gente estava conversando antes aqui. A Bucomaxilo não para, você sempre tem que estar buscando atualização e não é fácil você conseguir tirar aí num dia da semana um meio período aí para poder falar com esses caras. Dr. Lucas, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço você, Ismael, o pessoal da BucoCast, Dr. Luiz, meu brother da Buco aqui, meu sócio também. Então, agradeço aí pelo convite aí, é um desafio pessoal aí tá dando entrevista aí. Bora lá, Dr. Luiz Rodrigo, obrigado por ter vindo, viu, cara? Que é isso, eu que agradeço, Ismael, o pessoal da BucoCast, você. É uma honra estar sentado aqui nessa cadeira que muitos amigos, colegas e professores sentaram aqui, é um orgulho estar aqui, meu. Obrigado pelo convite. Cara, é uma honra poder falar com vocês sobre a Bucomaxilo. Eu confesso que a gente tem outros canais aqui que a gente também fala, né, sobre outros temas. E quando eu vou gravar da Bucomaxilo, eu fico muito à vontade, porque não pela experiência, mas assim, porque é uma área que a gente está inserido e diariamente a gente está falando sobre isso. Então, assim, é muito tranquilo pra gente. E como você disse aí, essa cadeira aí, a gente teve o privilégio de receber alguns nomes da Bucomaxilo. E pra gente hoje vai ser mais um episódio bacana que nós vamos trocar bastante ideia e falar um pouco mais sobre a vida do cirurgião. Professor, eu conheci você num congresso com o Dr. Lucas Cavalieri aqui em Piracicaba, né, cara? Esse mundo pequeno. Né? Pois é. Uma das dicas que eu falo para os colegas, né, que a gente tem que ser obstinado pela profissão. E lá atrás eu estava acabando a especialização, eu vim de carro no Zezão, era um Ninho, vim aqui para esse congresso e tive a honra de assistir uma aula do Arnett, muito boa aula. Conheci o Ismael, parabéns pelo congresso, pelo excelente congresso. Indico para quem quiser vir aqui, é referência. E é isso, né? Você tem que se dedicar e acho que estudar não para nunca, né? Eu lembro que a gente estava nesse congresso e aí a gente fez a mesa redonda no congresso. A gente abriu o microfone para fazer pergunta, eu levei o microfone para você e aí a gente se conhecia e tal. E aí depois, quando eu tive a oportunidade que a Val falou em seu nome, né? Um beijo pra Val aí. A Val, a gente tava no congresso. A Val, a gente tava no congresso lá no Cobrac lá e aí quando a Val falou no teu nome, eu falei, cara, Dr. Luiz Rodrigo, fiquei tal. Aí quando vi a foto, o WhatsApp não tem jeito, né, cara?
Eu falei, eu conheço o homem, cara. O homem eu conheço e tal. E eu tive a oportunidade de ir lá no consultório do Dr. Lucas. Não fui no seu consultório ainda, cara. Está aberto. Eu tive lá com o Dr. Lucas. É Osasco? Osasco. Fomos lá fazer foto. O homem manda bem, viu? O modelo e tal. Fizemos lá um material com ele. E aí ficou de gente gravar aqui pra gente completar o material. Pra gente conseguir dar sequência aí no nosso marketing. Doutor Luiz, a bucomaxilo, cara, ela é uma área assim que ainda muitas pessoas não sabem, né? O que faz um profissional da bucomaxilo, né? Apesar de pra gente ser algo assim muito comum, né? Porque a gente vive nesse mundo, mas ainda o paciente ele troca muito o bucomaxilo pelo médico, né, cara? Sim. E é uma especialização que até então, quando eu não conhecia a bucomaxilo, a medicina, a gente sabe que não só para a carreira, mas assim, o papel que tem o médico na sociedade é muito importante, né? Não só por tratar da vida do ser humano, mas enfim, a gente sabe a importância. Até eu conhecer a bucomaxilo, o que a bucomaxilo é tão importante quanto a medicina, pensando que é uma área da odontologia, e o papel que a bucomaxilo tem na vida das pessoas, na sociedade, principalmente quando se trata de cirurgia ortognática, né? O que a cirurgia ortognática tem feito na vida dos pacientes, né, cara? Olha, a bucomaxilo, né? Ela tem algumas frentes, que seria trauma, hospital, mas a ortognática é o que mais me encanta, que é você realmente transformar a vida de pessoas, né? Você pode pegar aquele paciente que com disfunção, que não come direito, tem problemas estéticos, tem disfunção, então tem dor. Então, depois de você fazer uma cirurgia daquele prognata, e ele conseguir voltar à função e mastigar direito e melhorar a dor, e você vê um depoimento dele depois, o quanto que você mudou a vida dessa pessoa. Me desculpa as outras profissões, mas a odontologia é a melhor quando você vê um depoimento desse. E a bucomaxilo é o suprassumo da especialidade, a ortognática, porque você realmente transforma a vida das pessoas. Então, é muito gratificante. Eu estou muito feliz de estar com o meu sócio, o Lucas, aqui, porque a gente tem uma história de cirurgia, de mudar a vida. E isso acho que é o melhor que tem, porque você pode dar função para o paciente. E acho que isso que é o mais gratificante. É você trazer de volta, muitas das vezes, a qualidade de vida que Sim. o paciente já perdeu muitas das vezes até a esperança, né, doutor Lucas? Principalmente quando você fala de uma abertura de boca, uma disfunção temporomandibular, o que a bucomaxilo consegue fazer e trazer de qualidade para esses pacientes é indiscutível, né? Não, isso é verdade, né? A gente, na buco, a estética, a gente busca a estética também, mas o principal é função, né? O paciente voltar a ter função, voltar a ter uma qualidade de vida, que o Dr. Luiz falou, isso daí pra gente é o principal. A estética vem em consequência da gente melhorar a função, de ter uma qualidade de vida. Mas o que a gente consegue, aí que nem eu falo pro Luiz também, que a buco é um mundo, eu não vou falar que é um mundo à parte da odonto, mas é que nem você falou, né? Muita gente não conhece, a gente o convívio nosso não é só em âmbito ambulatorial, âmbito de consultório. Então, a gente está toda hora no hospital, centro cirúrgico, mexendo. Hoje, a gente mexe com menos trauma, mas mais voltado para ortognática, cirurgias mais eletivas aí, mas a gente sempre tenta... O caminho é sempre buscar a função e, consequente, a estética também, né? Voltar a ter qualidade de vida. Isso, a gente está aí trabalhando e fazendo as ortognáticas para que a gente tenha... O paciente volte a ter qualidade de vida, o paciente volte a sorrir. Então, a gente transforma as faces, transforma a vida das pessoas ali. Ô, doutor, como que começou a bucomaxilo? Como que chegou na sua vida, cara, a bucomaxilo? Olha, eu comecei fazendo preparo ortodôntico para colegas bucomaxilo. Então, eu entendo a dificuldade do ortodontista para fazer esse preparo. Então, hoje eu me preocupo muito com os colegas ortodontistas para ter essa interação, porque eu passei por isso. Eu sei como é difícil fazer o preparo se o bucomaxilo
pede direito. E se a oclusão não está encaixando, o pós-operatório fica ruim, fica tudo ruim. Então, a ortognática, na verdade, ela começa no preparo ortodôntico. Foi isso que eu comecei lá atrás. Aí eu comecei a acompanhar cirurgias, e aí que me encantou a transformação da vida do paciente. Falei, não, quero estudar isso. Aí eu tive a chance de fazer a especialização. Tarde, já estou formado já há 27 anos. Eu sou especialista em buco há 5. Mas ortognática já está na minha vida já aos 27 anos, né? Então, fazer o preparo, eu cheguei a fazer cursos de preparo, de planejamento, e vai indo, aí até chegou no ápice que é... Agora eu opero já há 5 anos e já tem muitos pacientes, muitas vidas transformadas pela mina mão. É isso que eu acho que o mais gratificante, você faz parte de todo o processo. E esse contato está cada vez melhor do ortodontista com o bucomaxilo. Porque sem essa interação, o resultado do paciente não fica 100%. Então, como eu passei por isso, eu tento chegar o mais próximo desse conjunto, né, de tratamento que é com preparo ortodôntico. Daí a gente faz o nosso preparo, nosso trabalho no centro cirúrgico, e a gente acompanha o pós. Porque também tem o pós, né, do trabalho do ortodontista, de fazer toda a finalização, ajuste oclusal, aí sim o tratamento está concluído. Então, o tratamento do bucomaxilo na ortognática não é só no centro cirúrgico. É todo um processo que a gente tem que acompanhar desde o começo até o pós-operatório. A odontologia chegou quando para você, doutor Lucas? De onde veio a odontologia? Você vem de família? Porque a odontologia tem um pouco, parece que é da advocacia, né, cara? Advogado é pai, vem avô e tal. Como que você escolheu a odontologia quando você falou, cara, eu quero ser dentista? Então, na verdade, é engraçado, né? Porque não tenho ninguém na família na parte de odonto, né? Meus pais, os 2 administradores, queriam que eu fizesse administração. E eu tinha passado no Mackenzie para fazer administração, então já estava tudo acertado. Quando aí, de repente, falei assim, não, eu vou prestar odonto também. Do nada, assim. Eu vou prestar odonto, tudo. Aí acabei passei aqui na Unicamp, então voltando aqui para Piracicaba, aqui. Cidade faz tempo que eu não vim aqui. Não é? Voltar, encontrar, ver a FOP aqui, então foi gratificante. E aí, assim, do nada, não era uma coisa que eu tinha em mente fazer odonto. Aí acabei entrando. Quando eu me formei na odonto, mais engraçado ainda que eu falei, não quero ver sangue pro resto da vida. Né? Isso foi em que ano? Em 2005, né? 2005. Me formei em 2005 para 2006, então 16 anos de formado. Aí eu falei, não, quando eu me formei, eu falei assim, não quero ver sangue. Não é a minha área, não quero ver. Apesar de ter a referência lá na FOB, Dr. Roger, Dr. Zé Antônio, o pessoal todo o Márcio, né? Então... Tudo ter a referência na buco lá, mas eu falei, não quero. Aí eu falei, não, eu vou partir para orto. Não deu 6 meses de curso de orto, falei, nossa, não é isso comigo, não. Aí o que acontece? Aí eu comecei a fazer alguns cursos na área de cirurgia oral menor e na área de implante. Aí eu já estou há 13 anos, dos 16, quase 14 anos na área de implantodontia. Eu falei, preciso complementar mais a parte da cirurgia. O que eu vou fazer? Vamos fazer a buco. Aí acabei fazendo a buco aí. Meu parceiro o Dr. Luiz também é meu parceiro desde da especialização, é minha dupla lá. E aí ele que traçou lá, falou assim, não, vamos seguir nós 2 aí, firme e forte. Tá até hoje ainda, desde a especialização, 7 anos juntos aí. A odonto chegou como para você, doutor? A odonto é uma história engraçada também. Que minha mãe é médica, né? Já falecida, doutora Maria José. Meu pai é médico. E rolava aquela pressão, vai fazer medicina, vai. Só que eu vi o quanto que eles trabalhavam e, não ter vida. Aí, eu, com 12 anos, fui colocar aparelho ortodôntico e eu olhava e falei, nossa, eu queria ter a vida dessa minha dentista. Só que eu tô falando de coisa de 45 anos atrás. Ela trabalhava 2 dias por semana, ganhava bem, tinha vida. Eu falei, eu quero isso. E o mais interessante foi quando eu peguei a minha documentação ortodôntica e eu vi o quanto que mudou o meu sorriso e o que afetou para mim a mudança do sorriso com o tratamento ortodôntico. Eu falei, eu quero fazer isso na minha vida. Só que para fazer ortodontia tem que ser dentista, né? Vamos fazer odonto. Aí foi uma briga com a minha mãe, né? Mas fui fazer odonto. Bem feliz, aí me realizei, fiz a ortodontia. Isso em que ano, doutor?
Não faz, né? Você tá perguntando coisa difícil. Tá se aposentando. Mas isso aí deve ser uns 30 anos atrás. Eu fiz era o OSEC ainda, né? Então, eu sou a última turma da OSEC, que virou Unisa. Muito boa faculdade, muitas histórias. Que acho que o Levi era dessa Unisa. Eu né? acho que o Levi era de lá. Era de lá. Ele é da Unisa. Eu fui a última turma que era a OSEC, né? E fui fazer especialização em ortodontia. E... Finalizou ou parou igual o doutor? Não, eu fiz uns 5 anos não cheguei a fazer naquela época. Hoje valeria, né? Que era pelo MEC. Fiz sim a ortodontia, ainda faço pouco no consultório, mas só a parte de tracionamento, a parte de preparo para a ortognática, mas não faço mais. Porque temperamento, porque a ortodontia você precisa ter muita paciência, você precisa ter... E a ortodontia demora 4 anos, 5 anos para você ver o resultado. Na cirurgia, é imediato, você transforma a vida. Então, acho que é o mais, assim, deslumbrante você ver o paciente que se entrou de um jeito e você tirou ele de outro jeito no mesmo dia. E por questão de temperamento, de escolha, eu acabei indo para a cirurgia. Demorou um pouco, porque casei cedo, com filhos e tal, até você ter a chance... Porque para você que fazer residência, você tem que estar um preparo na sua vida, né? Você tem que ter... Sua vida muda, você dedica 3 anos exclusivo para aquilo. Sim. E como eu casei cedo, com filho, então demorou para eu entrar para bucomaxilo. Sempre namorando de longe, até que separei da primeira mulher. Falei, não, agora eu faço. Agora eu tenho tempo para fazer. Aí fui fazer a especialização em buco e se realiza, porque você vê aquela transformação imediata. Então, acho que por isso que me encanta mais na buco. Aquele sorriso gengival de 10 milímetros. Você mudar e a pessoa sorrir, voltar a sorrir, tirar a mão lá, poder tirar a máscara. Então, isso acho que é o legal da cirurgia ortognática, né? Essa mudança. Então, acho que foi uma coisa que foi devagarinho, mas eu sempre de longe namorava com a cirurgia ortognática. Desde o preparo que eu comecei a fazer até hoje que eu realizo. A bucomaxilo, ela tem esse poder, né, cara, de fazer essa transformação não só imediata, mas assim, a gente viu alguns casos de paciente, a gente trabalha diariamente lá na agência e com depoimento, você vê o paciente que muitas vezes sofre com uma deformidade de 10, 15, 20 anos, né? Sim. E aí você conseguir ali em 2 horas, 3 horas numa cirurgia... Você, no imediato, pós-imediato, o paciente vê que toda aquela carga que ele carregou a vida toda ali está num abrir, né, num fechar e num abrir dos olhos, né? Porque a cirurgia ortognática ali, a partir do momento que o paciente saiu do centro cirúrgico, já está, né, o sonho realizado, né? Esse eu acho que é o punk do negócio, assim, o gratificante, né, da cirurgia. Eu tive a oportunidade de participar de cirurgia ortognática no centro cirúrgico e a minha primeira experiência foi assim, bem... Porque assim, minha esposa, quando foi ganhar neném, né, eu também sou do segundo casamento e minha filha menorzinha, minha esposa, você vai. Eu falei, eu vou. Eu nunca tinha entrado no centro cirúrgico, né? Aí ela foi ter o bebê. Aí chegou no centro cirúrgico, cara... Sentei do ladinho dela ali, a bichinha amarrada ali, né? Você vê ali e tal, você fala, caracas. E eu perguntava para ela, você tá bem? Tô, tá bem. E você, tá bem? Tô bem. Aí a médica veio, você tá bem? Tô bem, sentadinho na cadeireira ali. Aí vamos começar? Vamos, porque você entra no parto, eles já deixam tudo preparado, já só pra sair ali, você fica 5 minutos, 10 minutos no máximo, já tá tudo pronto. A hora que começou o negócio e eu vi o sangue descendo, que ele sugava lá, não sei como que chama aquele negócio. Um aspirador passava do meu lado, assim, e caía, assim. A hora que eu comecei a ver, falei, puta merda, eu tô passando mal. Não vai dar certo. Aí eu fazia uma cara assim, e parece que eles já conhecem, né, cara? Eles estão acostumados a falar, viu? O negrinho ali não tá aguentando o baque. A doutora falou assim, você tá bem? Eu falei, não. Ela falou, então você vai sair agora. Aí ela falou assim, você vai sair aqui, você não vai olhar pra cá, né? Você vai sair olhando pra parede, porque minha esposa já tava, era cesárea, né? Já tava ali já esperando pra tirar o neném. Eu curioso, né, cara? Já tava lá dentro, eu já saí olhando assim, eu falei, nossa, cara,
Eu demorei acho que 1h30 para me recuperar, mas deu tudo certo. Quando eu fui convidado para ir para o centro cirúrgico, você vê o paciente chegando. Então, assim, o que eu queria mencionar? A responsabilidade do cirurgião bucomaxilo na vida do paciente, né, cara? Porque, assim, quem não conhece a vida do buco não sabe, né? Você está lidando com, assim, talvez diria eu, com uma da parte mais importante do corpo, né? Vamos dizer assim, do paciente, que é o rosto, né? É a face do paciente. E aí você vê o paciente chegando ali e tal, e aí ele quer falar com o cirurgião vai lá, conversa com ele e tal, e aquela ansiedade. Cara, eu tive a oportunidade de, obviamente não quero contar a história aqui, mas a pergunta é, como que é para você, cara, esse momento? Porque assim, o paciente vem muitas das vezes com trauma de infância, vem com problemas emocionais, né, psicológico. Como que é para vocês esse momento? Porque a gente sabe que a cirurgia ortognática, apesar de hoje nós, como a gente estava falando ali, muito reop, problemas que acontece isso na vida de qualquer cirurgião, né? Só não tem problema na cirurgia quem não opera. Quem opera tem problema. A gente vai nos congressos aí e a gente vê alguns casos, né? Tal. E aí é um mais lindo com o outro. Mas aí quando você pergunta no congresso, no Cobrac agora, teve uma situação assim de um professor lá. Tal. Aí foi perguntado para ele, viu? E o problema? Você teve algum problema, tal, não sei o quê? Aí ele... eu tive falando, então você não opera, porque se você opera, se você faz cirurgia, se você tem frequência, cara, não é não é pouco, mas assim, é saber resolver o problema. Mas a pergunta é, como que é, doutor, para você esse momento? Você tem o seu momento ali, que você ora, você tem alguma coisa espiritual, você tem algum ritual, ou acorda de manhã, Ismael, faço isso, faço aquilo, porque esse momento é o momento que a vida do paciente está na tua mão, né, cara? Sim. Eu e o Lucas, a gente tem uma sintonia na cirurgia muito boa. E a gente tem o nosso ritual, que eu acredito, da cirurgia, que é... Primeiro tem todo o cuidado prévio com o paciente, todo o contato que a gente tem, todo o cuidado e o acolhimento, né, do que ele quer. E muitas vezes é equalizar a expectativa do que ele quer com que até onde a gente pode alcançar. Isso já, eu acho que é a primeira dificuldade do bucomaxilo, é não prometer milagre, porque às vezes o paciente quer uma coisa que não dá. A gente já teve alguns casos que foi super sucesso e o paciente não gostou, porque você mexe com a face, e às vezes ele está querendo um objetivo que a gente não consegue. Mas tem alguns rituais, que é na hora que a gente já começa a se concentrar, depois que está tudo pronto, o paciente está na sala, tudo certinho, na hora que a gente vai escovar, baixinho, a gente faz uma oração, que é sempre bom, acho que nessa hora a gente está... entrando naquele momento que é o principal da cirurgia. A gente coloca a nossa playlist, e vai, e assim, indo para a cirurgia, assim, concentrado e prestando atenção no paciente com todos os cuidados, mas todos os detalhes. Que daí tem todos os checklists que a gente faz, o que a gente prepara, até onde o anestesista vai, até onde o circulante vai, o instrumentador, e com o tempo que você vai fazendo a sua rotina. E o pós também do paciente, né? Tá acordando, vai falar com o acompanhante, deixar o telefone. Então, tem todo esse cuidado que com o tempo a gente vai afinando. Mas eu acho que o importante é você ter uma equipe boa. Então, é você ver com quem que você opera e ir junto. Como diz o ditado lá que a gente estava falando aqui, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Você quer ir longe, vai acompanhado e acha uma pessoa, uma equipe para você estar junto. É interessante você falar isso porque uma professora, eu não me recordo o nome dela, que teve no Cobrac, e ela falava muito na questão da equipe, doutor. Ela falava muito ela batia muito nessa tecla. Ela estava dando uma aula sobre cirurgia ortognática, indicação de cirurgia ortognática para pacientes com apneia do sono, né? E o que a gente vê muito, por exemplo, porque o cirurgião quer operar, né, cara? O cirurgião quer operar, né? O paciente está lá, o que o paciente quer? O paciente quer resolver o problema dele. Esse é o caso, o paciente quer resolver o problema dele. Mas nem sempre a resolver o problema dele é a cirurgia, que você pode muito bem resolver o problema sem a cirurgia.
Só que parece que é uma coisa que já está condicionado pro cirurgião. Ele quer sempre operar. A resolver o problema pro paciente é a cirurgia. E nem sempre resolver o problema pro paciente é a cirurgia. Porque são dois lados diferentes, né? E ela falava muito sobre essa questão de equipe, a importância de você entender a dor, o problema do paciente e muitas das vezes indicar para ele um melhor tratamento clínico. Às vezes esse paciente não está pronto para a cirurgia. E ela falava de um paciente que está acima do peso, principalmente com relação à apneia do sono, né? Ela falava muito sobre isso. A parte mudança de hábito, porque às vezes você fala, pô, a cirurgia ortognática resolve esse problema. Mas será que essa pessoa, se ela não mudar o estilo de vida dela com relação à alimentação, perder peso, esse atendimento humanizado é fundamental, né, doutor? Não, isso né? Porque que a gente trabalha, tem vezes que não, hoje, que nem você falou, a gente opera, mas não resolve o problema dele. Por quê? Se ele não tiver um nutricionista por trás para melhorar a alimentação dele, principalmente de obesidade que causa a apneia do sono, tudo. Então, assim, a gente tem que ter não só... Lógico, que nem você falou, a gente quer operar, né? O cirurgião quer operar. Mas se a gente não ter um fono que depois vai ajudar ele no pós, o fisioterapeuta, um nutricionista para ajudar ele no preparo antes, de repente, fazendo um preparo com um nutricionista, ele conseguindo melhorar a qualidade de vida dele, tendo o estilo de vida mais saudável, aí consegue até diminuir, né? Porque um dos fatores da apneia é a obesidade, o sedentarismo. Então, de repente, conseguindo melhorar essa parte, não tem uma necessidade, fazendo acompanhamento, de repente, não tem uma necessidade de operar o paciente, né? Então, tem uma série, é bom sempre trabalhar numa equipe multidisciplinar, então, com nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, ter uma equipe preparada, que tem vezes que até... Eu e o Luiz, a gente discorda de paciente, se tem necessidade de operar ou não, vamos aguardar a ortodontia conseguir corrigir alguma deformidade. Então, tem uma série de fatores. Trabalhar com uma equipe multidisciplinar e ter uma equipe legal de trabalhar é fundamental para o sucesso da buco, para o sucesso do paciente, principalmente. As pessoas desconhecem esse tratamento multidisciplinar, né, doutor? A bucomaxilo, ela... quase nunca ela anda sozinha, sempre acompanhado de uma equipe, né? Sim, é diferente do dentista clássico, que ele se forma e vai para o consultório. Muitas vezes fica só ele no consultório. Às vezes, no máximo, como auxiliar. A bucomaxilo não dá. Então, a gente já desde do começo, você já vai montar a equipe. Então, você já tem que operar com um colega, tem instrumentador, tem o circulante, tem o anestesista. Então, é mais fácil discutir. Então, esse crescimento de equipe na bucomaxilo é muito mais difundido. Então, uma coisa que eu percebi se você quer ir, você tem que ir com a equipe. É muito mais tranquilo para o paciente, para a resolução dos casos. Então, é mais fácil você dividir o peso e na bucomaxilo isso é mais comum do que na odontologia clássica. O dentista se forma e fica lá no consultório. Esse tratamento multidisciplinar aí, o paciente muitas das vezes desconhece, ele acha que ele vai no cirurgião, vai resolver o problema, só o ortodontista e o cirurgião bucomaxilo, e muitas das vezes está tudo certo, e não, tem toda uma equipe que faz um trabalho em conjunto. A gente teve aqui recentemente uma físio, cara. A físio é muito importante no tratamento da cirurgia ortognática, né? Sim. A recuperação do paciente. Hoje em dia, a gente acabou a cirurgia, já começa com tratamento com laser, já indica o mais rápido possível para fisioterapeuta, para fazer curativos e exercício. Então, a recuperação é outra. O paciente, um mês, já está abrindo a boca, já está podendo começar a ter vida social. Se ele seguir todas as recomendações, os cuidados, fazer a fisioterapia, é outro paciente, é outra cirurgia, só por causa da fisioterapia pós-cirurgia. Então, não adianta só o bucomaxilo querer resolver tudo, porque pro bem do paciente, a gente tem que dividir isso aí, esse tratamento. E a fisioterapia é fundamental hoje em dia. Como que é o paciente quando chega lá na sua clínica, doutor, um paciente de cirurgia ortognática? Como que é a sua... Porque assim, o paciente, ele obviamente, ou ele vem por indicação, ou por um orto, ou por algum colega, enfim. Quais
quais são os desafios nesse primeiro atendimento, né? Porque hoje a gente percebe que o paciente ele está buscando resultado imediato e ele quer para ontem, né? E aí você pega um paciente, por exemplo, de cirurgia ortognática, a gente sabe que tem todo um tempo aí para você poder trazer esse resultado, né? Você tem que ter um começo aí desse tratamento. Como que é o atendimento seu lá com o paciente quando ele chega lá no seu consultório e você precisa trabalhar esse lado emocional, esse lado psicológico, essa ansiedade? Como que é o paciente lá na equipe de vocês quando é indicação para cirurgia ortognática? Olha, a gente tem o nosso fluxo, né, de entrada de paciente. Hoje em dia, como a gente já está há muito tempo na área, já tem muita indicação boca a boca, mesmo pacientes que a gente já operou. Tem internet também, tem paciente que vem que acha a gente, mas a gente já é referência ali. Meu consultório ali no Taboão da Serra, e região do Portal ali do Morumbi, então a gente já está há muito tempo na área, então já tem muitos pacientes que já procuram a gente já querendo operar. Eu vi tal caso, quero operar. Mas a primeira coisa é a gente pedir toda a documentação, faz uma avaliação e ver o que ele quer, porque cirurgia ortognática não é brincadeira. Às vezes o pessoal vê que eu quero operar, e às vezes cada caso é um caso. Então, depois de avaliar, fazer uma avaliação estética do paciente, ver se até o que ele quer chegar, e de chegar num meio termo aí se é possível, as metas que o paciente quer, e se a cirurgia vai complementar isso. Porque às vezes é caso de... Hoje a harmonização faz muita coisa também. Então, se for pequenas movimentações, pequenos detalhes, a gente às vezes nem opera. Então, é conversar com o paciente. Primeiro, ver qual é a queixa do paciente. Depois de pedir os exames, eu sento com o Dr. Lucas, a gente faz uma reunião junto com o paciente e faz todo esse planejamento. E aí, entra com todo o pedido para o convênio da cirurgia e os exames pré-operatórios. Aí ele passa com uma consulta com o anestesista para ter todo esse preparo antes da cirurgia. E a gente conversa com o ortodontista que vai fazer esse preparo ortodôntico. Que é o seu braço direito dentro do tratamento. Sim, esse é o fundamental. Porque de acordo com o que o paciente vem, tem vários... Se a oclusão não estiver legal, dá tudo errado na cirurgia. Então, a gente apanha muito no centro cirúrgico. Então, o que a gente faz? A gente opera o paciente hoje no computador, com planejamento virtual. Então, nesse planejamento, a gente vê aonde tem contato, se a gente consegue chegar a essa movimentação e o que o ortodontista teria que preparar. Porque o fundamental para a gente operar, o dente tem que estar no meio da base óssea. Se ele estiver mal posicionado, rotacionado, com diastema, a cirurgia não fica boa. Então, a gente faz, depois de todo esse planejamento virtual, a gente faz a cirurgia no computador, viu se o ortodontista chegou nas metas que tinha que chegar para melhor resultado da cirurgia ortognática. Aí sim, a gente vai operar o paciente no centro cirúrgico. Mas, na verdade, a gente já operou ele, muitas vezes no modelo, operou esse paciente virtualmente, tá? Tem programas específicos para isso, o Dolphin, o Nemotec, daí de acordo com o que o planejador vai fazer, que a gente senta junto, resolve. A gente mostra isso aí para o paciente e a gente chega nesse resultado. Tudo bem? Tudo bem, então vamos para a cirurgia. Daí a gente vai para o centro cirúrgico e muitas vezes a gente vai operar esse paciente 2 vezes. Vai ser a 3ª vez. Então aquilo você está na sua cabeça. Quais são as osteotomias, onde você vai colocar a placa e como que vai ser o resultado. Aí operamos, aí vai para o fisioterapeuta e todo o acompanhamento depois. Uma coisa que você falou aí, o Dr. William Arndt falou no congresso que eu participei, que os cirurgiões os cirurgiões de hoje precisaria se preparar muito mais, né, do que antigamente, né, na época, por conta dos reop, né, cara? Muito paciente reop, né? Olha, que nem a gente falou aqui, problema só tem quem faz. Mas a gente tenta minimizar ao máximo. Como isso? O planejamento virtual veio para ajudar muito, porque o reop acontece por alguns fatores, e um dos fundamentais, se o preparo não está bem feito. E no planejamento virtual você consegue antever os futuros problemas. Então, outro aprendizado que entrou na bucomaxilo, que seria esse planejamento virtual. Na época que a gente estava fazendo, estava começando ainda, mas isso queria estudar. Se você quer o bem do paciente, não para nunca. Então, por isso que eu estou no mestrado, a gente continua fazendo congressos, cursos, então é infinito. Então, o preparo
é infinito, na verdade. A curva de aprendizagem é grande, né? É grande. É isso aí. E quando você tem o paciente anestesiado no centro cirúrgico, você tem que saber o que você está fazendo. Então, essa curva de aprendizado você tem que estar... infinito, você não para nunca. Não para. Você vê dentro de congresso, cara aí com 60 anos, 70 anos, fala, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? O cara tá estudando. Exatamente. O cara tá estudando. E aí, quando você vê uma cirurgia ortognática, quem já entrou no centro cirúrgico, vê como que a cirurgia, a maestria que você precisa para você fazer movimentação ali, tem que dar tudo certo. Eu admiro a medicina, mas até eu conheci a bucomaxilo e a cirurgia ortognática, que o negócio é punk, não é para qualquer um. Doutor, falando sobre cirurgia ortognática, que eu acho que é o nosso carro-chefe aqui do nosso podcast, falar sobre esse tema, as indicações do paciente de cirurgia ortognática. Quais são os pacientes que necessitam de cirurgia ortognática que você pode mencionar aí quem são esses pacientes? Então, que nem do Luiz falando como que é a recepção nas nossas clínicas. Então, assim, basicamente, o paciente que vem indicado para mim é paciente que quer operar. Né? Lógico que a gente faz bastante avaliação, tudo, né? Mas são pacientes que já têm uma deformidade óssea que infelizmente a ortodontia convencional não consegue corrigir, então o aparelho convencional não vai trazer o benefício de acertar a oclusão do paciente. São esses pacientes que a gente vê. Pacientes classe 2 ou pacientes classe 3, que a gente consegue ter uma resolução melhor, assim, são pacientes classe 3, que já vêm com uma deformidade já grande, uma deformidade óssea, só que assim, não são todos os pacientes que chegam na minha clínica lá, que são classe 3, têm uma deformidade grande, que querem operar. Então, assim, que nem eu falo pro Luiz, eu só opero pacientes que já têm a consciência e que vão operar. Porque a gente diminui a ansiedade do paciente, né? Então, a expectativa do paciente é muito alta, a gente tenta diminuir. Então, eu tenho vários casos de pacientes que, com a ortodontia convencional, consegue corrigir, chegar numa mordida, que o paciente esteja adequado ali. Mas, assim, a maior parte das minhas indicações são pacientes classe 3, classes 2, com um sorriso gengival muito grande, né? Que a gente precisa impactar a maxila. O paciente classe 3, que é uma mandíbula muito avançada, a gente consegue diminuir. E alguns classe 2, assim, com uma mordida muito profunda, a gente consegue também corrigir. Mas eu só falo pro Luiz que eu só opero o paciente que quer operar. O paciente que tem dúvida de entrar num centro cirúrgico, mesmo a gente tirando todas as dúvidas, até ele amadurecer da ideia de operar, eu prefiro não, porque o pós-operatório sempre vai ser mais complicado desses pacientes. Né? Você falou uma coisa que é muito interessante, né, cara? O que eu percebo ainda na cirurgia ortognática, eu estava indo para Florianópolis, eu peguei um BlaBlaCar aqui em Limeira e para descer lá em São Paulo, no aeroporto. E aí o cara perguntando o que eu fazia, né? Falei, pô, tô indo pro congresso e tal, expliquei para ele, trabalhava com marketing, bucomaxilo. Ele falou, bucomaxilo? Ele falou, cara, uma ortodontista me indicou para fazer uma cirurgia com bucomaxilo. Falei, verdade, cara? Quase que eu perguntei para ele, qual que é o seu plano? eu vou vender uma cirurgia aqui. Eu falei, nossa, eu vou ver onde ele mora, já vou vender uma cirurgia. Aí ele falou, me indicou, cara, eu tô usando aparelho, tal, não sei o que, tal. Aí eu fui procurar saber. E aí eu encontrei um amigo, cara, que eu não sabia, esse cara tinha feito cirurgia ortognática. Aí ele falou assim, eu falei, e aí, o que ele falou? O cara se arrependeu até o último fio do cabelo, falou que, cara, que dá tal, não sei o quê. Eu falei, mas por que, cara, ele se arrependeu? Pós-operatório, sofreu pra caramba e tal, isso e aquilo. Eu falei, mas faz quanto tempo isso? Não, ele operou, fazia 15 anos, tal, não sei o quê. Eu falei, cara, mudou muito, né? Mudou muito. Hoje a bucomaxilo, ela tem uma tecnologia muito mais avançada, desde o preparo, no pós. Falei, cara, não pegue por base esse cara que operou há 15 anos atrás. Mas, assim, você tocou num ponto que é muito importante. Você poder enxergar o paciente, entender exatamente o que ele quer e esse paciente 100% seguro para o centro cirúrgico, isso te dá muito mais tranquilidade para operar o paciente, né, doutor? Não, isso, porque a confiança que você tem, né, quando você está com o paciente, a confiança mútua, né? O paciente te procurou para resolver o problema dele, né?
Então, assim, a gente tem que estudar direitinho, fazer todo o planejamento. E aí, quando a gente entra no centro cirúrgico, é uma vida que você está transformando ali. Então, ele deixou nas suas mãos transformar a vida dele. Então, que nem eu falo, essa confiança que o paciente tem com você, é uma confiança que ele quer estar lá quando entrar no centro cirúrgico, quer ver você lá antes de estar anestesiado, geral. Então, assim, ele confia em você. Ele deu a sua vida, deu a face dele para a gente transformar, ele deu nas suas mãos. Então, a gente tenta resolver. Então, essa confiança, hoje mudou muita coisa, que a gente está falando de 15 anos para trás, para agora mudou muita coisa. E vai continuar mudando na área da saúde, na área de medicina, odonto, toda hora a gente está se renovando aí. São cirurgias que cada vez tem o trauma é menor, o tempo de cirurgia acaba sendo menor, então tudo acaba influenciando. Uma cirurgia de 15 anos atrás para agora mudou muita coisa, né? Então, que nem você falou assim, do paciente ficar com receio de operar, se ele ficar vendo o vídeo do YouTube, não vai querer fazer mesmo. Mas eu sempre falo para o paciente assim, a gente tem que pensar a longo prazo, o que isso vai mudar na sua vida e na qualidade de vida sua também. Aí o paciente fala, não, então vamos operar. E é esses pacientes que a gente opera. O paciente classe 2, eu acho que esse é o mais difícil, né? O classe 1, não sei se eu estou enganado, porque assim, o paciente que não tem uma deformidade severa, ele é difícil, a menos que a função seja o maior problema, né? Porque a deformidade está muito no classe 3, né? O sorriso gengival. Esse paciente que tem uma simetria ou, às vezes, uma deformidade, esse acaba tendo uma responsabilidade maior, porque, assim, o resultado que você tem que trazer para esse paciente, ele é mínimo e ele tem que ser observado, né, doutor? Porque, assim, você pega um classe 3 severo, que o cara tá ali, você fala, meu, é lindo, isso aí é que nem rolar a bola na marca do pênalti. Você fala assim, esse aqui eu já sei que vai ser coisa linda. E um professor falava lá no congresso sobre que 25% dos pacientes dele que ele operava na região onde ele trabalhava era esse paciente que tinha uma deformidade mínima e que isso era uma responsabilidade grande, né, cara? É mais ou menos por aí, né? Com certeza. O que a gente gosta de transformar, pegar mais, é o classe 3, né? Ou o sorriso gengival, que é o dia a dia. E a gente tem vários casos de classe 2, paciente micrognata, né? Aquela mandíbula pequenininha. E só que normalmente esse tipo de paciente acaba procurando a gente por dor, pela disfunção mesmo. Porque para a gente entrar numa cirurgia ortognática, cirurgia grande, complexa, para resolver pequenos detalhes estéticos, não é o nosso perfil, não é o nosso paciente, não é o que a gente busca. A gente quer devolver a qualidade de vida do paciente. Então, muitas vezes, quando é poucas coisas, a gente acaba... Hoje em dia tem prótese de mento, você tem harmonização que pode fazer. Então, por isso você tem que ver qual que é a queixa do paciente. Porque o mais difícil que você tem que fazer no paciente é fazer o bom diagnóstico. E quando a gente fala bom diagnóstico, é o diagnóstico completo desse paciente, até o psicológico. Porque a partir do momento que você põe a mão, você virou o pai da criança, você virou o responsável ali. Então, muitas vezes, naquela pressa, ansiedade de você querer operar o paciente, às vezes ele está falando um negócio, mas na verdade ele quer outra. Então, esse acolhimento, esse diagnóstico é fundamental para o começo. E essa interação, essa confiança, como o Dr. Lucas falou, do paciente com o cirurgião, é uma pedra fundamental no tratamento. A partir do momento que você começou a vacilar, distraiu ali, lá na frente você vai ter o problema que você não viu lá no começo. Entendeu? Então, o classe 3, realmente, ele é mais fácil você perceber o que ele quer. Mas, muitas vezes, esse classe 2, ele está te pedindo uma cirurgia que ele nem quer. Então, é essa visão que o cirurgião tem que ter. E, muitas vezes, está na dúvida, marca outra consulta, conversa de novo com o paciente, marca outra, mostra caso clínico, que a gente, pelos volumes que a gente já tem de paciente, a gente mostra, ó, vai ficar assim, é isso que você quer, não é isso? Então, esse cuidado, você tem que ter esse carinho, esse acolhimento com o paciente, do diagnóstico é logo no começo. E se tiver dúvida, consulte o cirurgião também. Vai buscar outras opiniões. Isso é importante. Sim. O paciente, como você falou, né, doutor Lucas, ele tem que estar 100% ciente da cirurgia ortognática, né? Desde do trans, o pós, ele tem que estar ciente de tudo que vai acontecer, porque senão o problema volta, né? Sim. O problema volta e a bucha volta e é grande, não é pequena, não. Você falou uma coisa aí, cara, sobre...
até onde você pode avançar, até onde você pode chegar com a cirurgia ortognática, né? Muitas das vezes o paciente ele não tem noção, né, da anatomia dos ossos, ele não tem essa noção. Por mais que você faz a tomo, você faz toda a documentação, diagnóstico, quando você vai para a cirurgia ortognática, você precisa tomar todo o cuidado ali, né? Todo cuidado é pouco. E esse sentimento de muitas das vezes você fala assim, cara, cheguei no limite, não vou avançar mais isso aqui, porque o risco começa a aumentar, né? Essa frieza de muitas das vezes você entender que às vezes é preferível você deixar uma mordida encaixada, bonitinha, fazer assim o mínimo possível, mas você vai entregar ao paciente com qualidade de vida do que você querer fazer grandes avanços, grandes invasões ali na cirurgia e ter problema na frente. E você falou e foi muito bem a sua colocação. Isso é muito importante e você não pode entrar na pilha do paciente, né? Porque o paciente ele vem com foto, eu quero isso, eu quero aquilo, mas cada um tem a sua anatomia, cada um tem o seu corpo. Isso é fundamental, né, doutor? A gente reoperou um paciente tem uns 2 meses, um caso de ortognática que a gente fez osteotomias diferentes para fazer feminilização de face. E é um mercado que é muito interessante, que você transforma realmente a vida e o gênero da pessoa, a face, né? Então, tem características masculinas, femininas e tem osteotomias que a gente consegue mudar. E essa paciente veio com um pedido que ela queria um queixo específico, mandar uma foto da modelo. A gente falou, olha, a gente vai fazer só cirurgia e vamos tentar chegar o mais próximo disso. E a gente foi bem claro até onde que era o limite. E ela ficou super satisfeita, manda depoimento todo dia. Deve estar acompanhando a gente aqui, porque ela é fã das redes sociais. Ela falou que queria participar. E realmente o queixo dela ficou lindo, ficou bem legal. Só que assim, não era o objetivo final. O objetivo era devolver. Ela tinha um sorriso gengival grande. Então a gente conseguiu melhorar a qualidade do sorriso dela. E com o desejo dela. Então, é mais gratificante ainda para mim, como cirurgião, você conseguir chegar nesse objetivo. Mas não é o foco, assim, essa parte da estética. Isso aí, depois da cirurgia ortognática, se a pessoa quiser fazer os retoques de feminização, com harmonização, com botox, preenchimento, daí isso é outra história. Naquele momento, a gente está focado na cirurgia ortognática. Porque o paciente vai para o centro cirúrgico e aí ele quer ortognática, ele quer bichectomia, lipo de papada, ele quer tudo ali, né, cara? Quer virar o Brad Pitt, né? E o tempo cirúrgico é muito importante, né, doutor? Não, o tempo cirúrgico é importante, né? Que nem a gente fala assim, e até um podcast que eu vi do Sato, né, que é uma das referências pra gente aqui também. Não importa o tempo, né? Mas quanto mais rápido a gente conseguir fazer a cirurgia, melhor. Mas o importante não é o tempo, o importante é o trabalho final. Então, pode ser que demore 3 horas, 4 horas, 5 horas, mas o principal é o paciente estar bem, sair bem e sair com a nossa cirurgia com o resultado que a gente planejou. Então, tem cirurgias nossas que a gente demora um tempo maior, tem cirurgias que demoram um tempo menor, mas a gente sempre com foco em resolver o problema do paciente e o paciente sair com o resultado que a gente planejou antes da cirurgia, né? Então, esse é o principal. Aí, o tempo de cirurgia, lógico, quanto menos tempo, menos problemas que a gente vai ter, menos edema, menos inchaço. Mas o principal é sair com o resultado que foi planejado da cirurgia. Parece que isso é uma coisa de cirurgião, né? Opera em 2 horas. Eu faço ortognática, maxila, meto mandíbula em 2h30. Cara, eu acho que isso... A gente tá no meio da bucomaxila, a gente pode falar, a gente sabe muito bem como que é isso. Pô, é gostoso você entrar no centro cirúrgico em 2h30 e fazer uma cirurgia dessa e tal. Mas, cara, eu acho que mais do que isso é como o Dr. Lucas falou, o Dr. Fábio Sato, é você pensar no resultado do paciente, né, doutor? Sim, sem dúvida nenhuma. É a qualidade, é entregar a cirurgia, não o tempo, não é corrida, né? Eu tive um tema muito pertinente lá no Cobrar, que vocês não puderam estar, porque esses caras têm uma agenda violenta em São Paulo. Então, para tirar 2, 3 dias para ir num congresso hoje, não é fácil para os caras que tá direto em hospital, atendimento. E nos caras não é só não é só ortognática, né, cara? Então, implante, tem outras cirurgias que vocês estão ligados que a bucomaxilo
tem essa abertura também. Mas um tema muito pertinente lá no Congresso foi sobre as cirurgias ortognáticas minimamente invasivas, né, cara? Esse é um tema, assim, que vem discutindo no meio da bucomaxilo. E aí, como eu fiz a pergunta para os meus congressistas lá, né? Eu tenho 2 aqui, né, que não foi congressista. Mas eu quero ouvir a opinião desses caras. A gente sabe que a cirurgia ortognática minimamente invasiva, ainda para alguns, está sendo, né, somente uma técnica nova que está sendo estudada, outros já aplicam, né? Às vezes não é indicação para todos os pacientes, mas como que você tem visto aí no meio dos bucos aí, o que você tem ouvido falar sobre cirurgia? Eu tenho perguntado para os caras aqui, chega o pau, fala... Fogo no parquinho. Fala a verdade, a gente gosta de escutar a verdade, sempre. Polêmica. Eu acho que mais do que as incisões, os acessos minimamente invasivos, é o conceito. E é selecionar caso. Então, acho que se você selecionar o caso possível, pequenos movimentos ou movimentos menores, dependendo do que for, você consegue fazer toda a filosofia do minimamente invasiva. Porque eu, como cirurgião, eu gosto de enxergar. Eu não acredito muito nas cirurgias com acessos muito pequenos. Lógico que para o pós-operatório do paciente, o acesso menor, o tempo menor... Eu acho que não é só isso que é fundamental, é mais o conceito da minimamente invasiva. Tem muita briga, faz minimamente, não faz, como que é? Eu acho que cada cirurgião tem que pegar o que é verdade para você, o que faz sentido e dá para o seu paciente. Então, se esse caso dá para você fazer uma minimamente, que é o acesso menor, seria menos tempo de cirurgia, você entrega. Agora, você fazer avanços muito grandes de maxila com aquele acesso pequeno, eu tenho meus ressalvos, tenho meus cuidados da minimamente, mas eu acho que é uma coisa que veio para ficar, que é mais uma opção, é mais uma ferramenta. A minimamente, para mim, é mais uma ferramenta para você entregar para o seu paciente e para você operar. Então, tem que usar, é um momento e... Tem que se estudar mais, cara. Aquela curva de aprendizado que a gente estava falando lá atrás, a minimamente está lá também. Eu acho que é um caminho sem volta na bucomaxilo. E aí, doutor? Não, eu também acho que quanto menor acesso, né, as incisões menores, quanto menos trauma a gente causar para o paciente, a recuperação vai ser melhor, né? Então, assim, a gente também está em busca aí dessa curva de aprendizado, de aprender a minimamente invasivo. Eu também sou que nem o Luiz, eu gosto de ver, não gosto de entrar ali achando que está numa anatomia, numa parte lá. Eu gosto de enxergar onde eu estou entrando. O cirurgião basicamente é isso. Mas é que nem eu falei, é a evolução, né? Então, tudo passa por essa evolução. Então, a evolução da minimamente invasiva, a gente tem aí o pessoal lá que faz um mestrado lá com o Luiz, lá, que é o pessoal lá de São Luís, lá que o pessoal da Sun Surgery, lá do Maurício e o Alisson lá, né? Que a gente tem um contato maior e é um aprendizado. Tanto que eu falei para o Luiz que ainda a gente vai lá para São Luís do Maranhão lá para aprender e a gente vê quais os casos que a gente consegue usar nos nossos pacientes. De repente a gente muda alguma técnica que a gente já está acostumado e a gente introduz minimamente alguns casos. Então é uma curva de aprendizado, mas eu acho que hoje na odontologia tudo é evolução e essa parte da minimamente invasiva vai acabar entrando no nosso dia a dia também, né? Só que é a curva de aprendizado. Então, vamos traçar, vamos ver como que são as técnicas das incisões, das osteotomias, para a gente conseguir colocar agora no nosso cotidiano. Aí. Como você tem enxergado as cirurgias estéticas? Porque, assim, lipo de papada, bichectomia, né? A galera... cada vez o paciente está cobrando mais isso, né, cara? Você fazer a cirurgia ortognática, que é uma lipo, que é a bichectomia e tal. Como que vocês, como equipe, têm aplicado isso? Se é uma prática de vocês ou se é algo que vocês estão buscando também para poder aplicar? Como que é isso, doutor? Junto com a minimamente invasiva, acho que essas cirurgias de harmonização, então, é o momento também, tá? Ainda tem muita briga do que o bucomaxilo pode fazer ou não pode fazer, tá entrando com liminares, porque o bucomaxilo, na minha opinião, é a pessoa mais indicada a fazer esse tipo de cirurgia.
porque a gente estudou isso aí, especificamente 3 anos, faz trauma, faz ortognática, sabe? Aí não pode fazer uma blefaroplastia, que é tirar uma pelinha, não pode fazer uma rinoplastia, mas fazer um trauma do motoqueiro todo desmontado, a gente pode. Então, essa briga aí é coisa lá de cima, lá do conselho, mas eu acho que, na minha opinião, é uma coisa que a pessoa, o profissional mais indicado para operar seria o bucomaxilo. E eu tive recente agora no Rio, fazendo um curso lá com o Dr. Patrick, abraço aí, Patrick, que era justamente esse tipo de cirurgia, de lip lift, essas cirurgias complementando a cirurgia de harmonização. O mestrado que a gente está fazendo lá na São Leopoldo, que era com o Levi, né? Que uma honra, né? Tá nessa turma. Ele estava juntando a bucomaxilo com a harmonização. Então, o conteúdo da harmonização, a cirurgia da bucomaxilo, acho que veio para complementar, refinar a ortognática. Então, essa aí é um caminho sem volta também. Daqui a alguns anos a gente vai estar falando, lembra quando a gente falou lá naquele podcast? E ele é um dos pioneiros, do professor Dr. Levi, levantando a bandeira da bucomaxilo em poder ter autonomia para fazer essas cirurgias, né? Sim, ele foi o que pioneiro, ele que brigou, ele que instaurou a harmonização no Brasil, que brigou nos conselhos. Então, é uma honra, né, eu estar nessa aí, turma do Levi, né? Infelizmente, ele faleceu. E ele era uma pessoa de visão. Ele sempre foi tanto que ele que instituiu a harmonização. Essa junção. Eu acho que não tem que ter briga de vaidades. Eu acho que se a gente for entregar para o paciente, a gente tem que estar junto. E a bucomaxilo, ela é acostumada a trabalhar em equipe. E ele já tinha essa visão, então ele já estava vendo a cirurgia, não só a harmonização. Ele pensava muito na frente. Ele apanhou muito por causa da harmonização, sim, né? Apanhou muito. O professor Levi apanhou muito por causa da harmonização. Não sei se perdeu amigo, mas ele apanhou demais. Não é muito bem visto pelo bucomaxilo o cara que faz harmonização, né? Na buco, né? A buco não recebe muito bem esse cirurgião bucomaxilo que tem uma imersão na harmonização. É uma verdade. É uma verdade, mas eu acho que daqui a alguns anos essa opinião vai mudar. É sempre... O que está começando é o prego que se destaca, é o que toma pedrada. Então, acho que é isso aí. Lá atrás eu falei, nossa, vamos fazer isso, que agora é o momento. Mas, na verdade, o momento é você que cria. Então, você tem que fazer o que você acredita. Eu acho que se é bom para o paciente, eu acho que você tem que estudar, ir atrás, aprender e entregar. Mas acontece esse preconceito no meio. Demais. O professor Levi falou aqui, disse assim, a harmonização a bucomaxilo já se rendeu à harmonização. E eu acho que cara, porque assim, você vê lá no congresso, o paciente cada vez mais está buscando qualidade de vida e o profissional que não estiver preparado para atender esse paciente num todo vai ficar para trás, né, cara? Porque uma cirurgia ortognática você consegue associar ela com uma lipo, uma cirurgia ali que vai entregar para o paciente um resultado melhor, né? E o paciente sempre, ele tem o funcional, ele tem o problema, ele tem a deformidade, mas ele quer resultado, né, doutor? Não, isso é verdade, né? Até porque a ROF é um complemento da cirurgia ortognática. Tem vezes que a gente não consegue corrigir a parte estética totalmente com a ortognática. Então, o que a gente... Hoje, com lipo de papada, bichectomia, né? Botox, preenchimento, a gente consegue fazer um complemento, né? Como a gente está mexendo agora também na parte de femininização, isso daí vai influenciar bastante no resultado final do paciente, né? Então, botox, preenchimento, fazer lipo de papada, até o Dr. Luiz falou, blefaroplastia, né? Rinoplastia, então a gente tem uma autonomia, né? Deixa bem claro que isso a gente não faz ainda. Então sim. Mas não pode. Tá aí as blefas. Você que é paciente, se você estiver precisando, o Dr. Luiz com o Dr. Lucas, dá uma conversadinha lá que alguma coisa sai. Né? Mas é que nem eu falei, quem melhor que o bucomaxilo para poder mexer e conhecer a anatomia. Mas é lógico, que nem você falou, né? Tem esse preconceito, o buco, porque no começo da ROF, a maior parte das coisas que dava de intercorrência, quem tinha que resolver era o bucomaxilo, né? Então, por isso que tinha um certo preconceito. Hoje já não. Hoje já
A ROF já está instalada, o Levi apanhou bastante, eu conheci o Levi já há um tempo, então ele apanhou bastante, mas quem falar assim, quem começou com a ROF no Brasil praticamente foi ele, né? Sim. Ele que, e mesmo antes, né, de se conhecer o que era a ROF e tudo, ele já fazia já os trabalhos dele. Então, pioneiro é ele, né? No Brasil, quem instituiu a ROF foi ele, né? O cara é um fenômeno na harmonização. Você falando sobre a harmonização e a bucomaxilo, os tratamentos que a buco propõe para o paciente, ele não deixa de ser estético, harmonização, enfim. A harmonização é harmonizar, né? Mas a harmonização, obviamente, o resultado final é estético. E todos os exceção, talvez, acho que não tem uma indicação de cirurgia ortognática que não seja, que não esteja ligada à harmonização do paciente. Se você pensar no paciente assimétrico, o paciente, você vai dar o ganho estético. Paciente classe 2, classe 3, sorriso gengival. Então, assim, o que eu ia falar o seguinte, a entidade que proíbe a bucomaxilo de fazer alguns procedimentos da harmonização, provavelmente ele não conhece cirurgia ortognática. Com certeza, com certeza. Se ele soubesse a luta que é para você entregar o resultado de cirurgia ortognática, e aí você vai pegar Sim. Cara... É essa a discussão. Não faz sentido, né? Você não pode tirar uma cartilagenzinha da orelha. Não faz sentido. Você não pode tirar uma pelinha, mas desmontar o paciente, avançar 10 milímetros a maxila, diminuir, recuar. 5 horas, 6 horas, centro cirúrgico. Aí pode. Aí pode. Aí vem uma... Então, é difícil, né? Essa é uma briga que... Mas assim, eu tava conversando com alguns colegas, eu acho que a gente tá bem próximo, mas muito próximo disso aí acabar, viu? De a bucomaxilo. Amém. Pegar todo esse... Pegar o paciente num todo e que... mas tem muita reza lá dos cirurgiões plásticos, dos dermatos. Os caras estão rezando muito lá. Eu acho que a oração dos caras tá mais forte do que a bucomaxilo. Já tem liminar, acho que em Minas Gerais. Eu tô no grupo aqui, de ver se a gente consegue eliminar, porque já tem muito cirurgião que já tá autorizado a fazer cirurgias de harmonização. Então, é questão de tempo, né? Isso aí a gente vai... Doutor, em breve. A gente tá falando sobre cirurgia ortognática. A gente falou de algumas indicações, mas assim, acho que o que é mais importante além da indicação quais são os problemas que a cirurgia ortognática consegue resolver, né? A deformidade do paciente, normalmente, quais são os problemas que esse paciente tem, né? Enfim, quando um paciente classe 3, né? Um paciente que tem uma deformidade, quais são os problemas que esse paciente sofre? Porque a cirurgia é indicada para, obviamente, corrigir a função desse paciente, né? Qual é a queixa desse paciente, por exemplo, paciente classe 3? Além do fator estético, né? Muitas vezes ele acaba tendo problema sistêmico, porque é um paciente que ele não consegue mastigar direito, então ele já não come direito, então ele acaba tendo problema de nutrição, dores articulares. Então, um paciente que muitas vezes ele tem tomar medicação frequente para dor, anti-inflamatório. Então, muitas vezes o paciente, além do trauma psicológico, muitas vezes pela questão da dor, então é um paciente que muitas vezes tem ansiedade, tem problemas psicológicos, tudo relacionado pela oclusão. Então, é um paciente que não tem uma vida saudável. Então, quando você consegue devolver, restabelecer o normal para esse paciente, essa deformidade está harmonizada, a gente está falando, ele já está mastigando bem, a vida da pessoa muda. Então, não é só a estética é consequência. A função é a primeira parte. Então, normalmente esse paciente, que ele tem essa deformidade, ele tem vários fatores associados. A gente já viu vida ser transformada só pela... Não é o fator estético, só pela oclusão voltar. Então, a mastigação volta ao normal, para de tomar medicação. A gente tem casos de paciente recente da Fernanda, que a gente operou. A menina com 16 anos tinha tentado suicídio. Com 16 anos. De tanto remédio que ela tomava. Tanto remédio. Ela tomava... Não aguento. E depoimento dela de um mês atrás, parou com o remédio. Ela toma uma vez no mês agora.
que não é 100% a cirurgia, mas uma pessoa que tomava remédio todo dia, tomando morfina com dor articular, então é uma mudança. Então é muito gratificante quando a gente vê um resultado desse. Então, se a pessoa que tentou suicídio, problema de dor, e está com uma vida normal, lógico que esse paciente desenvolve outros distúrbios que a gente acaba encaminhando, porque a gente não faz milagre, a gente faz só a parte funcional. Mas esse problema funcional, esse problema de dor na vida da paciente, quando você resolve, é outra vida, é outra pessoa. Ela ri, ela usa maquiagem agora, que não fazia isso. Ela chegava no meu consultório... Tem problema de inclusão social. Exatamente. O que você vai fazer à noite? Eu vou chorar de dor. Como que você pensa numa adolescente? O que você faz? Eu não saio, porque eu tenho dor. Então, você pode sair, tomar... Não pode tomar nada, eu tomo remédio direto. Esse é o fator, assim, que mais motiva, eu vejo, pelos cirurgiões, assim, a escolha da carreira, que faz com que você estude para poder devolver qualidade de vida e salvar vidas, né? Como o caso dessa paciente. Sim, então O paciente prognato é o paciente que tem o queixo para frente, é isso? Esse é o classe 3, é o prognato. Daí tem o micrognata, que é o classe 2. E o retrognata é o classe 2. Esse paciente classe 2, quais são os problemas que um paciente desse tem normalmente quando existe essa deformidade, doutor? Então, a maior parte dos problemas acaba acarretando cronicamente, ele mantendo esse classe 2 aí, começa a ter muito problema articular. Por quê? A mordida não está equilibrada, né? A mordida não está certa. Ele geralmente tem uma sobremordida, ele não consegue, ou ele tenta... Um paciente recentemente entrou na minha clínica lá, aí a gente pede, abre e fecha a boca para a gente ver como que tá a mordida. Ele tenta jogar a mordida para frente, né? Então, aí a primeira vez que você conversa com o paciente, a gente vai vendo a abertura e fechamento dele, é uma sobremordida. Aí quando ele abre e começa a ver pelo espelho como que ele tenta sempre jogar para frente. Só que isso, cronicamente, vai tendo influência na TM dele, vai começando a ter disfunção ali. Então, cronicamente, é um paciente que me procurou, que está com dor articular, mas se a gente não corrigir na parte da cirurgia ortognática também, não vai ter uma solução completa do caso dele. Aí falar assim, a cirurgia ortognática também vai melhorar a TM? Não, a gente sempre tenta conciliar as duas coisas para diminuir o problema articular e que ele corrija a mordida, tem um equilíbrio dessa mordida também ali. Esse paciente tem problema com apneia do sono, com comprometimento viário ou não? Olha, a apneia é um caso à parte, né? Ela é multifatorial, então tem que fazer um estudo do sono desse paciente. Muitas vezes, quando você faz esse avanço da maxila e da mandíbula, você libera a via aérea, então você ajuda esse paciente. Mas tem que ver realmente qual que é a causa, né, desse paciente. Que a gente falou, se é sobrepeso, se ele tem que fazer alguma cirurgia junto com essa ortognática em tecido mole, de vias aéreas. Então, isso aí tudo é um planejamento, é um estudo que a gente está montando uma equipe lá em Sorocaba, né, para a gente fazer o planejamento. Tudo, na verdade, é o diagnóstico. Se o diagnóstico está bem feito, aí a cirurgia está bem indicada, para esse paciente vai dar resultado. Mas para a apneia, você tem que fazer todo um planejamento. Mas, na maioria das vezes, você fazendo esse avanço ajuda nessa liberação de vias aéreas e o paciente tem uma qualidade de vida melhor. Porque se a pessoa não dorme bem, ele não tem vida. Então, todo com esse estudo de preparo para cirurgia ortognática desse paciente, a gente consegue fazer uma medição até depois pós-cirúrgico da tomografia e ver o quanto que você ajudou ele a respirar. Tem uma frase que a gente usa bastante no futebol, no atletismo. E eu gosto de futebol, enfim, estou envolvido no esporte. E eu sempre digo assim, o importante não é como começa, e sim como termina. Porque no esporte você precisa ver o final, né? Como vai acabar o jogo, você começou mal, no atletismo. Agora, nesse caso aí, não. Porque o diagnóstico é muito importante. Aí não é como termina, o importante é como começa, né? As duas coisas, porque você tem que fazer o diagnóstico bem feito e entregar o resultado. Sim. Se você diagnosticou certo, às vezes aquele paciente não precisa operar. Então você fez um bom diagnóstico, está tudo resolvido. O que não pode é querer, eu quero operar, e muitas vezes você piorou o quadro do paciente.
que não era o caso de operar. Então, fazer um diagnóstico bem feito, né? Você vai entregar bem feito. Então, o final é muito importante, assim. Mas você tem que saber onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Ah, operei e fiz isso, mas você queria fazer isso? Então, o diagnóstico é o pilar. Porque quando você tem o caminho bem traçado, automaticamente o final vai ser bom, né? Exatamente, exatamente. É o planejamento. Planejou, executou, resolveu. Repetiu, você fica bom. Esse é o segredo. Que é um dos serviços que vocês têm na clínica lá, que é o planejamento virtual, né, doutor? Isso, a gente tem um planejamento virtual, então a gente consegue planejar e antever qual que vai ser o resultado final. E que nem o Luiz falou, no começo a gente começa a errar no diagnóstico, no planejamento, na hora que chegou no final, no resultado final, a gente vai ter um resultado completamente diferente do que a gente vê. E entrando na cirurgia é foco, então, que nem eu falo assim, a gente faz esse planejamento virtual, que hoje ajuda muito, né, para a gente prever e antever possíveis intercorrências, né? Então, hoje o planejamento virtual veio para ficar. Então, a gente faz toda a análise facial do paciente e tudo, e com o planejamento virtual a gente consegue planejar e definir o resultado final da cirurgia lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre cirurgia ortognática. Estamos chegando aqui a 1 hora de podcast. Os caras vieram de São Paulo para gravar. O Dr. Luiz falou que hoje ele deu um cano no mestrado. Deu um cano no mestrado, mas tá tudo certo. O homem estuda pra caramba. Eu confesso que, assim... eu conto a história do Dr. Luiz, ele não sabe, mas eu vou falar para ele hoje. A história dele, ele não sabe, eu já compartilhei essa experiência com alguns colegas e hoje eu vou contar aqui no podcast, ele não sabe dessa história. Eu já falei dele para vários colegas cirurgiões e eu tô diante dele aqui, hoje eu vou contar a história dele. Quando esse cara chegou no congresso, Jorge, na odontologia é difícil você ver cirurgiões negros, né? É difícil. Eu não sei como que é a experiência dele, mas é difícil você ver cirurgiões negros. E nesse congresso, ele é congressista, eu olhei e falei, cara, achei um cirurgião aqui que é truta, é meu parceiro, cara. Eu falei assim, esse cara... Eu cheguei assim no congresso, olhei e falei, nossa, eu vou ter que dar um salve nele, eu vou lá dar a mão pra ele, porque a gente que é negro, a gente que é negro, preto, enfim, a gente sabe que nesse meio, nessa área, né, você tem um número, obviamente, menor, né, cara? Obviamente, assim, já se mudou muito, a gente, né, vê médicos, cirurgiões, enfim, grandes cargos aí por negros, né, por pretos. E aí... Eu vi ele no congresso e fiquei observando ele. E o Dr. William Arnett estava no congresso e tinha o pessoal que fazia a tradução, tinha ido embora, que o pessoal da tradução tinha feito só a parte do congresso, não fazia a mesa redonda. E aí a galera penando para falar com o William Arnett, penando no microfone e tal, não traduz, não sei o quê. Aí ele falou que ia fazer a pergunta. Aí eu falei, mais um que vai traduzir. Rapaz do céu. O homem rasgou em inglês com o William Arnett. O homem rasgou em inglês, que eu vou falar pra você. E eu falei assim, nossa, a degrada é foda. A gente tá lá, a gente é nós. E eu conto isso, cara, pra alguns colegas que nem conhecem você. Eu falo, pô, eu tava num congresso e tal... E todo mundo, e ele, o negrão, o único negrão. Eu falei, pô, o cara foi lá e falou inglês e mandou pra caramba com o Arnett. E eu não sei o Arnett, mas o Arnett, acho que ele olhou assim, né, o congresso. Falou, mais um, deixa ele perguntar primeiro. Não, o cara começou a rasgar o inglês. Então, assim, obviamente que eu sei que ele é um bom cirurgião, um baita de um profissional, admiro, mas eu falei que ele deu cano lá no mestrado, mas o cara é inteligente pra caramba. Manda bem, parabéns, viu, doutor? Obrigado pela história. Você não fazia ideia da história. Não sabia da história. Marcou eu, cara. Que legal. Que marcou. Coisa boa, história boa. História boa. Na vida a gente tem que ter várias histórias. Eu tive a oportunidade depois de conversar com o Arnett lá. Ele é um cara muito bom, cara, muito top. Arranhei no inglês, você tá falando, né? Bondade sua, não. Nada, que isso. Deu pra trocar umas figurinhas com o Arnett, perguntar lá, é muita experiência. E esse congresso, vou te falar que foi muito bom mesmo. Eu indico para muitos colegas.
E eu não sabia dessa história. Não, agora ficou sabendo. Eu falei, eu vou contar uma história, ele ficou olhando pra mim assim. Que história que o Samuel vai contar, cara? E eu lembro dessa história e aquilo ali me marcou, cara. Porque, assim, eu tive contato com o Dr. William Arndt, né? E eu não falo inglês, né, cara? E aí sempre alguém junto, tal, pra gente conversar. Entrevistei ele nesse dia também com tradução. Aí ele voltou, entrevistei ele. E isso ficou marcado. Eu falei, cara, o inglês... Tem hora que você fala, você não vai usar, né? Você fala, pô, eu vou usar o inglês na onde? Aonde eu vou usar inglês e tal? E eu tenho um amigo meu, Guilherme, lá que tá rasgando o inglês também, fazendo alguns trabalhos fora lá da agência com o pessoal dos Estados Unidos. Então, assim, eu, graças a Deus, sempre tive perto de pessoas que me ajudam, mas... aquela hora ali eu falei, caraca, eu tirei o chapéu pro doutor, mandou bem no inglês. É tudo preparo, você tem que ser melhor, o seu hoje tem que ser melhor que o de ontem. Então você tem que planejar, eu acho que inglês é fundamental, a gente faz congressos fora, a gente participa. Então inglês é uma ferramenta, né? Então, para você se comunicar, namorar, conhecer gente. Então, em inglês, acho que é importante. Ele no congresso, ele tava sem o fone e eu observo, né, cara? Todo mundo de fone, ele sem o fone. Eu falei, ou ele não tá nem aí, ele não quer ajudar, ou eu me rasgo o inglês. Mas não deu outra. A hora que ele perguntou, eu falei, e agora? A prova dos 9. Ah, não deu outra. O negócio foi bacana, mas por isso que eu falei que ele deu cano no mestrado, mas o homem tem uma bagagem aí de estudo. Fique tranquilo que esse mestrado, essa falta de hoje não vai fazer falta pra você, não. Já tem gente me chamando. Já tem gente chamando, já. À tarde tem aula. Ô, professor, a gente falando sobre congressos, a gente tem um evento agora em agosto. A gente está organizando um simpósio de ortodontia e cirurgia ortognática. Esses são os nossos coordenadores, Dr. Lucas Tomotani e Dr. Luiz Rodrigo. A gente vai ter o prazer, a honra de poder organizar esse evento. Na verdade, eu vou dizer para você, já está organizado, cara. A gente já estamos com um número de inscritos limitados. Se você quiser participar desse orto cirúrgico aqui, não tem como mais. As vagas já se encerraram. Não sei se vocês sabem disso, não, né? Já se encerraram as vagas há mais ou menos uns 20 dias atrás. Então, assim, já está pronto esse evento. Vai ser no dia 19 ou dia 26? 19 de agosto. 19 de agosto, no Hotel Nine em São Paulo. Vamos ter uma aula de cirurgia ortognática com o Dr. Luiz Rodrigo, né? Juntamente com o Dr. Lucas, eles que trabalham junto, né? Enfim, e Dr. Melquiades também, Dr. Pedro, enfim, uma galera lá. A gente vai estar em São Paulo aí. Depois vocês vão ver aí nas nossas redes sociais aí como que foi esse evento. Professor, aproveitando vocês aqui para falar um pouquinho sobre cirurgia ortognática, que é o nosso tema, a bucomaxilo, ela é a área que dá essa possibilidade desse tratamento, de poder oferecer, né, essa vida de volta aos pacientes. O que te move, cara, na bucomaxilo, assim? Você falou de uma paciente, você falou de alguns casos. A gente sabe que a cirurgia ortognática, eu sempre costumo dizer isso, que muita gente procura a bucomaxilo por conta da cirurgia ortognática, né? Ela é uma cirurgia, assim, que dentro da bucomaxilo talvez é a cereja do bolo, né? Vamos dizer assim, né? Mas a gente sabe também que é muito difícil fazer cirurgia ortognática. Eu lido com muitos alunos, né, que estão buscando cursos, como a gente estava falando, por exemplo, do fellow que a gente fez agora, vai acontecer em agosto aqui em Campinas, professor Fábio Sato, Flávio Ferraz. Eu trabalho muito com esses caras e eu encontro muita gente que fez especialização em bucomaxilo e que ainda não faz cirurgia ortognática, né? Entendo que a cirurgia ortognática é muito difícil de ser feita. Você precisa de uma curva de aprendizagem muito grande, de dedicação para você conseguir entregar resultado. Mas a minha pergunta é o seguinte: o que move você, cara, dentro da bucomaxilo? Porque a gente sabe que tudo que a gente está falando aqui, ele termina no paciente, né? E eu acho que isso que é o mais importante de tudo, né? Eu concordo com você quando você fala que é a cereja do bolo, mas a ortognática é o que você transforma a pessoa. Realmente você devolve ela para a sociedade muitas vezes. Eu falei de paciente aqui que paciente tentou suicídio, já tentou
acho que não tem coisa pior na vida dos distúrbios, é por causa da dor crônica. Então, a cirurgia ortognática, a gente consegue devolver o paciente de volta para a sociedade. A gente faz de tudo para melhorar a qualidade de vida do paciente. A ortognática, a gente consegue devolver isso. Falando que muita gente não consegue chegar lá, é o que a gente estava conversando aqui. Você quer ir longe, vai junto com alguém. Estuda, não desiste. É ser obstinado. E quando você quer devolver isso, você quer ter essa na sua vida, essa sua meta, você consegue. É só você ter certeza disso. Você faz seu planejamento. É difícil, não tô falando que é fácil, não. Eu demorei uns 15 anos para entrar na ortognática. Hoje é meu dia a dia. Mas por quê? Porque eu sempre lá atrás eu tava, olha a mudança que fez, é isso que eu quero, essa é a minha vida. Se for sua vida, você pode acreditar que você vai conseguir. Você consegue. É só planejar e ter fé, você consegue. Você consegue devolver para o paciente, na verdade, a transformação que a gente devolve para o paciente, ele deixa na gente também. Então, essa troca que a gente tem com o paciente é mútua. E quando você consegue fazer isso, eu melhoro a minha vida também. Então, eu agradeço cada paciente que eu posso atender. Porque sem eles eu não seria cirurgião. Então, acho que o fundamental é o cirurgião tem que ter essa humildade de não querer ser Deus e dar essa mudança, mas é você participar e juntar, participar da vida do paciente, essa troca mútua. Então, você tem que ter fé que você consegue, sim, fazer. Entrar na ortognática, entrar em hospital. Não é fácil, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. É só você ter dedicação. Você falou, eu planejei, estudei inglês, fui lá conversar, sou negro, é difícil eu estar nessa área. Conheço poucos, na verdade, estou falando, não conheço, não sei, não lembro. Deve ter vários, eu não lembro. Mas é isso, é se dedicar, trabalhar e ter um foco na sua vida, aí você chega lá. Isso é interessante, você que é residente, aí, você que está buscando se especializar nessa área. A gente tem aqui, né, dois exemplos de cirurgiões que batalharam, como o Dr. Lucas, por exemplo. Isso é uma realidade, você sair da pós-graduação, sair da graduação, muitas das vezes sem saber o que você vai fazer. Sim. É muito comum você começar uma especialização e parar. Ele falou da orto, eu conheço 3, 4 especializações até chegar onde, né, se encontrou de verdade o que gostaria de levar como carreira. E a importância de quando você vê o paciente dando um depoimento e vê que aquilo mudou a vida do paciente, isso eu acho que não tem preço, né, doutor? Não, isso não tem preço mesmo. Que aí a gente transforma as facas. Até foi acho que a frase é que a gente não foi no Cobrac, né? Mas foi a fase lá transformando vidas, né? Então, basicamente, é isso que a gente faz, né? Paciente que ele falou, o Dr. Luiz falou, paciente que tentou suicídio 2 vezes, a gente conseguir mudar isso daí, a paciente parar de sentir dor, agora ter a alegria de viver. Muitos pacientes que sofrem bullying aí, tudo. Então, assim, o que a gente busca, o que me motiva é transformar as vidas das pessoas, né? Então, transformando a vida para que a pessoa esteja melhor, o paciente esteja bem, isso daí reflete na gente também. A gente se sente bem de fazer o bem, né? Então, que nem você falou, fazer o tratamento humanizado, então fazer com que o paciente volte a ter uma inclusão social. Então, isso é muito importante. Então, a gente fazendo o bem, a gente sempre vai colher o bem também ali para os pacientes. A gente tem o nosso canal aqui, além da BucoCast, @BucoCast, a BucoCast também no YouTube, mas nós temos também o Ortognática Sim, né? Você que não conhece o nosso canal, vai lá no Instagram, segue o nosso canal Ortognática Sim e também o nosso canal no YouTube. Aproveitando esses caras falando sobre cirurgia ortognática, vou fazer um bate-bola bem rápido com eles aqui. É rápido, doutor, estamos chegando no final aqui. 10 perguntinhas para cada um. 10 perguntinhas. Para você que não sabe, a gente tem a agência Agape, a gente cuida aí da rede social desses caras que são feras. E eu vou fazer aqui um bate-bola com eles, porque a gente vai ter conteúdo aí, não só para o nosso canal, mas também para o trabalho que nós fazemos aqui. Doutor, o que é cirurgia ortognática? Fale para nós aí. É transformar a vida. Eu acho que essa é o... Se for bate-bola, transformar a vida. A cirurgia ortognática, ela transforma a vida, mas a pergunta é... Como que é o procedimento? Eu estou perguntando pro paciente que não sabe o que é cirurgia ortognática. Imagine que você está respondendo pro paciente. Como é feita cirurgia ortognática? O que é cirurgia ortognática? Essa é a pergunta. Cirurgia ortognática é você fazer osteotomia, você fazer pequenos ajustes na maxila, na mandíbula, e você acertar a oclusão. Então, é harmonizar
a sua face, o seu osso, a sua base óssea com os seus dentes. E ficar uma pessoa harmônica, porque quem é paciente para cirurgia ortognática, ele tem deformidade, ele não tem essa articulação. Perfeito. Doutor Lucas, quais são os tipos de deformidades dentofaciais? A gente comentou aqui, mas eu queria que você respondesse essa pergunta aí. Quais são os tipos de deformidades dentofaciais? Então, hoje a gente tem o famoso classe 3, que é o que a gente opera mais, né? Que é o paciente com a mandíbula mais para frente. A gente tem o classe 2, que é o retrognato, que é o que tem a mandíbula mais para trás. E os classe 1, né? Que tem vezes que um sorriso gengival muito alto, mas a oclusão do paciente está certa, então a gente tem que mexer nessa parte do sorriso gengival. Então, as principais deformidades que a gente trabalha são essas daí. Doutor Luiz, quais são as fases de tratamentos da cirurgia ortognática? Isso é uma coisa que o paciente quer saber. Aonde ele começa o tratamento, aonde que é o meio do tratamento e onde é o final? Quais são as fases? O começo é o preparo, né? O preparo para a cirurgia. Então, seria primeiro colocação do aparelho ortodôntico para colocar os dentes, a oclusão tem que estar balanceada. Então, tem vários estágios que essa cirurgia tem que estar. O dente tem que estar no meio da base óssea, tem que estar sem diastema, sem rotação, tem que estar tudo estabilizado, essa oclusão tem que estar bem feita, para aí sim ter um momento cirúrgico, que seria no centro cirúrgico. A gente operou, a gente equilibrou essas arcadas, aí teria o pós-cirúrgico, que seria esse acompanhamento e essa intercuspidação. Você teria que finalizar os casos ortodônticos, aí seu acompanhamento 1, 2 anos, enfim. Mas teria todo esse preparo ortodôntico, o momento cirúrgico e a finalização e o ajuste oclusal, que é fundamental. Perfeito. Começa lá na mão do ortodontista, né? Isso. Doutor Lucas, onde é feita a cirurgia ortognática? É feito na clínica, é feito no consultório? E como que é esse período de cirurgia? Onde é feita a cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é feita só em âmbito hospitalar. Então, o paciente tendo um convênio médico, né? A gente consegue operar ele no hospital, não tem como fazer nenhum tipo de cirurgia nesse nível aí em clínica, né? Então, só ambiente hospitalar. Geralmente, o paciente com convênio médico, a gente consegue operar nos principais hospitais de São Paulo e aqui do interior também. Complementando, como que é o dia da cirurgia do paciente? Quando ele entra, quando ele interna, quanto tempo? Então, a cirurgia, a gente tem uma média de 4 horas e meia, 5 horas de cirurgia. Geralmente, a gente pede para o paciente internar 2 horas antes do horário cirúrgico, né? Então, se a gente marca 7 horas, 5 horas da manhã, ele tem que estar lá. Jejum líquido e sólido de 8 horas, com todos os exames pré-operatórios que a gente pede antecipadamente. Então, exame de sangue, um eletrocardiograma e um raio-x de tórax. Perfeito. Qual que é o período do tratamento do orto cirúrgico até a cirurgia ortognática, doutor? Aí, cada caso é um caso, né? Em média, 1 ano, de 6 meses a 1 ano, o ortodontista consegue fazer todo esse preparo ortodôntico para a cirurgia ortognática, porque ele só vai colocar o dente na base óssea, ele não vai fazer mecânica de classe 1, mecânica de classe 2, então só seria apenas alinhamento e nivelamento, que é um procedimento ortodôntico mais rápido. Mas na média, 6 meses, 1 ano, nessa base. Precisa usar aparelho antes, durante e pós a cirurgia ortognática? Sim. A cirurgia... Hoje em dia, pode usar até com os alinhadores, é possível também. O importante é a oclusão estar estável. Mas é muito mais fácil para o cirurgião quando o paciente vem com um aparelho, aquele clássico aparelho montado, de até segundo molar. Então, pré-cirúrgico e o pós-cirúrgico para intercuspidação é mais fácil para o paciente quando ele está com o aparelho ortodôntico montado. Uma pergunta de Google. Vou sentir muita dor depois da cirurgia ortognática? Se tomar medicação certinho, todos os cuidados, fazer a fisioterapia. Lógico que é uma cirurgia de grande porte, né? Tomando a medicação, eu tenho relatos de pacientes que não tiveram dor nenhuma, por sinal que foi até com parestesia, né? Porque é comum, né, na cirurgia, você ter a boca ficar anestesiada por um tempo. Mas não é... Pode sentir um pouco de dor, mas se tomar toda a medicação, não, nada fora do normal. Tranquilo. Doutor, depois de quanto tempo eu vou ver o resultado da minha cirurgia ortognática? A gente tem uma média aí de 6 meses pós-cirurgia ortognática, né? Porque é o assentamento, né? Então, que nem a gente fala, a cirurgia a gente mexe na base óssea, estrutura óssea, só que a musculatura do paciente, então, ainda está voltada ainda para a mordida que ele tinha antigamente. Então, para a gente ter um resultado, é tudo reprogramação muscular que a gente vai ter
para aí daqui uns 6 meses a gente ter o resultado final da cirurgia. Show de bola. O que é a simetria facial, doutor? A simetria é quando o paciente tem aquele rosto torto, por alguma razão, mordida cruzada, ou chupeta, ou qualquer problema genético, o paciente tem aquele desvio acentuado do queixo ou da mandíbula. Então, com a cirurgia ortognática, a gente consegue corrigir essa simetria. Então, o paciente que muitas vezes ele acaba corrigindo o pescoço, começa a ter problema na coluna, na ortognática a gente consegue alinhar essas bases ósseas. Então, é o desvio da linha média, a boca torta. Perfeito. Pacientes com implante, pode fazer cirurgia ortognática, doutor? Pode ser feito também. Lógico que a gente prefere, dependendo da posição que é feito o implante e as nossas osteotomias, então eu prefiro trabalhar com o paciente depois da reabilitação, mas pacientes que já chegou comigo já com implantes instalados, a gente não vou tirar o implante para a gente operar. Então, a gente opera, a gente só muda um pouco a técnica. Uma pergunta de congresso, eu lembrei aqui agora. Polêmica. Quero fazer rinoplastia, faço antes da cirurgia ou faço depois? Depois, porque a gente vai fazer uma reavaliação, você vai mexer na maxila, você vai mudar todo o rosto. Se você quer imaginar como é que vai ficar, você não sabe. Então, você tem que primeiro fazer ortognática, depois a gente vai dar os acabamentos, seria, né? Perfeito. Vou ficar com a boca amarrada, doutor, se fizer cirurgia ortognática? Não, hoje já não mais, né? Antigamente, é que nem você pega uns 15 anos atrás, provavelmente você sai bloqueado, o paciente não consegue comer, não consegue fazer nada. Hoje já não. Hoje as nossas fixações aí com placa e parafuso, o paciente já sai podendo abrir e fechar a boca normalmente, se alimentar normalmente. Plano de saúde cobra cirurgia ortognática? 100%. Todos os planos cobrem. Certo. Quanto tempo leva, em média, o plano de saúde autorizar a cirurgia ortognática? Essa é uma pergunta boa, né? Essa eu queria ter uma bola de cristal para saber. Os pacientes entram com o pedido que é operar semana seguinte, né? Ai, varia, mas uns 2 meses, 3 meses, varia. Certo. Tem a burocracia de cada convênio. Como é a cirurgia ortognática para problemas de ronco e apneia obstrutiva do sono, doutor? Então, aí a gente tem que a gente tem alguns exames pré-operatórios para fazer, então faz uma polissonografia para a gente ver como está a situação do paciente. E aí a gente faz o mesmo planejamento que faz para uma cirurgia ortognática, a gente faz também um planejamento virtual, para ver o quanto que a gente consegue liberar de vias aéreas ali. Então, a gente tem que avaliar caso a caso ali os pacientes de quem tem apneia do sono. Perfeito. Como que é a alimentação do paciente pós-operatório? Fria e pastosa por um período aí, uns 15 dias, para depois voltar a começar a ter vida normal e começar a comer. E comer aquela carne dura, e uns 3 meses. É um processo, né, de adaptação. Isso é o que você indica para o seu paciente pós-cirurgia? Sim. Tem uns pacientes que acabam não cumprindo, acabam comendo antes. É possível, sim. Depende, cada caso acaba se recuperando. Quem se recupera mais rápido acaba mudando, mas é bom que ele fique com essa dieta. Eu acho que esse é o maior problema da cirurgia ortognática. Recuperação. É para comer, rapaz. Doutor, vai ficar com algum tipo de cicatriz no rosto pós-cirurgia ortognática? Não, a gente faz todas as incisões, tudo intraoral. Então, extraoral não fica com nenhuma cicatrização. Alguns casos, não são todos, que a gente precisa, dependendo da posição que a gente vai fixar alguma placa, que a gente tem que usar um trocárter e fazer um acesso extraoral, mas é um acesso mínimo, mas isso tudo conversado com o paciente antes. Mas a maioria das nossas cirurgias ortognáticas é sem cicatriz, só intraoral as incisões. Perfeito. Quanto tempo você libera o seu paciente para voltar às atividades físicas e ao trabalho? Uns 15 dias já dá para começar a voltar ao trabalho, mas atividade física mesmo, academia é 1 mês, né? 30 dias. Você pensar na cirurgia ortognática, que ela é uma cirurgia complexa, e você pensar no pós-operatório, ela parece que é tão comum quanto uma outra cirurgia qualquer, né? Sim. Tem cirurgias que é muito mais traumática. Uma cirurgia de coluna mesmo, o cara fica aí na cama, é um tempão até conseguir e tal. Um amigo meu fez uma cirurgia de coluna, trabalhava comigo. Rapaz, eu achei que esse rapaz não voltava mais pro serviço, né? Porque mexe, tal, na coluna, tal, aquela coisa. Doutor, uma pergunta que é muito pertinente, cara, e o paciente, ele tem dúvida com relação à parestesia após a cirurgia ortognática. Como que é isso para vocês? Isso varia de caso para caso, do tipo da cirurgia? Tem paciente que fala que fica, tem paciente que não fica, tem paciente que volta com tempo, outros demoram, tem outros que não voltam. Como que é o caso da parestesia? Então, a parestesia é acontece
tá? A gente espera que seja sempre transitório. A gente tem um cuidado maior com o paciente. Qual que é o cuidado? Fazer afastamento delicado, fazer laser pós-cirúrgico, já no centro cirúrgico, indicar para fisioterapia logo após a cirurgia, entrar com medicação em cada caso, mas normalmente ela é transitória, 3 meses, 6 meses, ela acaba voltando, mas é uma coisa que cada caso é um caso, né? Tem que estar sempre estudando. A parestesia é uma dúvida, né, cara? Você vê que na internet eu acompanho alguns grupos de pacientes para cirurgia ortognática e ainda ninguém tem... Cada um fala, eu fiquei 3 meses, 4 meses, mas ainda é uma dúvida, né? Não, isso é. A gente teve uma paciente que foi 15 dias. 15 dias depois ela já conseguiu voltar. Sobre a parestesia, doutor, o que normalmente o paciente tem muita dúvida, o paciente com relação ao pós-operatório da parestesia? Então, a parestesia depende basicamente de paciente para paciente, mas que o paciente vai ter a parestesia, ele vai ter. Não tem como a gente fazer um corte na mandíbula, a gente manipula a parte óssea, tudo, a gente tira o nervo de posição, só a pressão de mexer no nervo já dá parestesia. Então, só que o tempo de parestesia vai depender basicamente do paciente. Então, tem paciente que a gente já operou em 15 dias, já teve uma recuperação e já voltou a ter a sensibilidade. Tem pacientes que demoram alguns meses, de 3 a 6 meses, para ter essa volta total ali da sensibilidade. O importante é o resultado, o paciente ficar tranquilo e também, com certeza, a fisioterapia ajuda muito nesse sentido, né, doutor? Isso, a fisioterapia ajuda bastante, não só na parte de parestesia, mas na parte de inchaço, de edema, o pós-operatório melhora muito com a fisioterapia. Então, eletroestimuladores, né, bastante compressa, né? E a fisioterapia tem que ser... Não são todos os fisioterapeutas que fazem esse tratamento. Então, quando a gente indica, geralmente são fisioterapeutas que já estão acostumados com pós em cirurgia ortognática. Pode vir, meu amigo. Tá ficando velho assim, ó. Então, com quanto tempo, Giovanni, de podcast? 1036. Esses caras falaram assim que quer começar a gravar com queijinho, com pôr cerveja, pôr uma bebida pros caras. Só na água os caras vai 1h40, se pôr pra degustar aqui vai 2 horas. Cara, o que vocês estão achando? Assim, a gente gravou bastante coisa, geramos bastante conteúdo. A minha ideia da cirurgia ortognática é gerar conteúdo para vocês também, entendeu? Tem algum ponto específico que vocês gostariam de falar, que nós não discutimos, enfim? A gente fala um pouquinho que eu acho que é um momento que a gente está vivendo, que a gente montou uma equipe agora de fazer feminilização da face. Isso é outra coisa que é bem gratificante, que a gente consegue transformar gênero dos pacientes. Então, é um processo que a gente está nesse grupo de fazer toda essa transformação da face, que é um orgulho participar junto com o Lucas também, e tem mais outro pessoal de harmonização junto. Então, acho que é um momento que a gente está vivendo, não só na ortognática, mas poder agregar isso, é outro diferencial, não só das cirurgias da harmonização, mas essa feminização da face. Acho que é uma coisa legal que a gente está podendo oferecer isso para os pacientes também. Voltando aqui, Giovanni. Doutor, a gente sabe que hoje a deformidade ela não só causa problemas funcionais, mas hoje com a feminilização da face também tem sido um problema para esse tipo de paciente que está buscando essa face feminina. E a bucomaxilo é o profissional indicado para trabalhar e fazer esse tipo de transformação também, né? Com certeza, a gente já faz isso, já é nosso dia a dia. Na ortognática, você está mudando algumas osteotomias, alguns acessos. Isso aí já não é nenhuma novidade a gente poder oferecer esse serviço para o paciente. Então, é o profissional indicado para isso. E já existe algum caso que vocês já trabalharam com esse tipo de paciente? Já tem um paciente que está recém-operado, uns meses atrás. Mas é um processo. A gente começa na ortognática, começa com osteotomias diferentes. Não é nada diferente, já é antiga. Na bucomaxilo não se inventa nada, né? Só aparece. Então, diminuir ângulo de mandíbula, você diminui mente, você diminui altura. Então, você pode devolver as características que esse paciente está buscando, né? Então, fazer frontoplastia, são outros acabamentos que a gente faz no segundo tempo.
Mas tem algumas coisas que você pode adaptar na própria cirurgia ortognática, você fazer esses detalhes e juntar esse resultado para o paciente. Que, na verdade, isso ele é tão importante quanto funcional, porque esse paciente, ele provavelmente ele teve muito problema com bullying, com né, problemas psico durante a infância, e você talvez conseguir trazer para esse paciente o resultado que ele precisa, não deixa de transformar a vida nos dois sentidos, né, doutor? Exatamente. Agregar uma coisa a mais. Se é isso que ele está buscando, se eu posso oferecer, por que não? E é só isso. Doutor, estamos chegando ao nosso final aqui do nosso podcast aqui da Bucocast, @Bucocast, ou no nosso canal no YouTube também, Bucocast. Para a gente finalizar aqui o nosso podcast, eu queria entender um pouco aí sobre a clínica de vocês, como vocês trabalham, o que vocês oferecem, quais são os serviços. Eu sei que vocês são profissionais aí da Bucomaxilo, mas eu sei que a Bucomaxilo aí, ela vem com outros tratamentos aí que agrega aí dentro da clínica de vocês. Um pouquinho do que vocês fazem em comum. São 2 unidades, né? Uma em Osasco e outra em Taboão da Serra. O paciente tem esses 2 caminhos aí, mas em conjunto aí, o que a clínica oferece aí, o Dr. Lucas com o Dr. Luiz? Quais os serviços que vocês oferecem? Fala aí, Luquinhas. Então lá, a gente, tanto na clínica de Osasco como no Taboão, a gente faz tudo, né? Praticamente toda a parte odontológica a gente mexe, então desde restaurações, alinhadores, a gente mexe na parte estética também, fazendo lentes de contato, tudo. Mas o nosso carro-chefe, na frente da clínica lá de Osasco, nosso carro-chefe é sempre a cirurgia, né? Tanto na parte de implantodontia, reabilitação, como na parte da buco. Então, lá na clínica de Osasco, lá a gente é referência em praticamente todos os convênios odontológicos, e a gente está tentando fazer também com que vire referência na parte médica também. Então, lá em Osasco, quem precisar ali, na região ali de Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, a gente está à disposição ali. Eu tive na clínica do homem lá, o negócio lá é quente, cara. É chique o negócio. Como que é lá em Taboão, doutor? Lá, os meus pacientes podem me achar até lá pelo Instagram, @Dr. Luiz Rodrigo. Que é o primeiro contato, acho que é legal isso aí. Tem os contatos nas redes sociais, Spa do Sorriso, porque a gente busca o atendimento intensivo. Então, a gente tem a opção de fazer. Eu tenho muito paciente que vem de fora, vem de outros países, então, fazer implante, levantamento de seio, enxerto. Vem, a gente marca um dia, fica tipo intensivo operando, porque é o que eu acho que acredito mais, né? Você consegue entregar o resultado rápido. Mas eu faço 80% da parte da minha clínica é cirurgia, implante e os preparos para cirurgia ortognática e siso. A gente faz muito siso. Então, siso, eu tenho habilitação com sedação com óxido nitroso. Isso é um diferencial na região muito bom, porque paciente que não tem convênio médico e quer fazer siso com sedação, aquele gásinho da coragem. A pessoa tem medo, tem aquele gásinho, aquele óxido nitroso, dá uma relaxada, a pessoa tira o siso tranquila. Então, a cirurgia é bom para o paciente. A gente monitora com oxigênio, tem oxímetro. Então, na própria clínica, a gente consegue fazer essa extração de siso com essa sedação com óxido nitroso. Então, é um diferencial na região de sedação. A gente faz, às vezes, sedação para fora. Mas o interessante o foco é no hospital. Mas, para quem não tem condição, a gente dá essa opção de fazer extração de siso na clínica mesmo, com essa sedação. Eu participei de algumas cirurgias ortognáticas no centro cirúrgico e também acompanhei extração de siso, inclusive da minha prima Tatiana, irmã do Giovanni. Rapaz do céu. Eu vou falar a verdade pra você, é mais tranquilo o paciente na cirurgia ortognática do que um paciente com siso com medo, cara. Sim. Você não tem noção. A irmã daquele ali, ela tremia assim, ó, e ela ficava desesperada. Ela falava, não, tirou o primeiro siso, aí ela, não, tem o outro, não. Eu falava, Tatiane do céu, e eu com ela, dentro na clínica do doutor. Não, eu vou embora. Você não tá entendendo, filha, você tem 30 anos nas costas, o que você quer ir embora? Desespero, doutor. Então, assim, o que você fala com relação a trazer esse diferencial pro paciente que tem fobia, que tem medo, isso é muito importante, cara. Sim, não é brincadeira essa fobia. A gente tem casos de paciente que a gente operou, paciente do Dr. Lucas, que ele teve uma convulsão na cadeira. Ele parou a cirurgia no meio, não foi isso? Parou no meio e a gente teve que levar ele depois, passou um mês, a gente levou esse paciente para o centro cirúrgico. Então, não é brincadeira. Às vezes a gente brinca, eu tenho fobia. Não, é paciente que tem fobia de desmaiar.
Isso eu vejo no meu dia a dia. Como eu faço muito siso, eu tenho história de paciente que desmaia antes, de passar mal. Mas é passar mal de verdade, não é assim, eu não gosto. Não gosto é uma coisa. A fobia, o paciente teve... Por que você teve convulsão? Porque eu vi uma agulha. Então, a gente tem que entender e dar esse conforto para o paciente. Então, se é possível a pessoa fazer uma sedação, não tem condição de fazer no centro cirúrgico, pelo menos no consultório, com essa sedação é outra vida. Então, o paciente tem um gásinho da coragem lá. Então, esse gásinho faz uma diferença. E doutor Lucas, essa indicação que muitas das vezes ela é importante numa extração de siso no centro cirúrgico, ela faz muito sentido, porque depois que eu vi a minha prima, eu entendi que essa indicação ela é válida para alguns pacientes, porque muitas das vezes o problema que você pode ter entre intercorrência dentro da clínica, no centro cirúrgico você não tem, e a tranquilidade também de fazer esse trabalho no centro cirúrgico também, né? Para o paciente, né, doutor? Não, isso é verdade. Então, o que acontece? A segurança que a gente tem de fazer no hospital é a mesma segurança que a gente tem de fazer no consultório. Qual que é a diferença? O paciente vai estar sedado, na hora que ele dormiu, a gente fala assim, ele dormiu, acordou, já não tem mais os sisos ali. Então, o que a gente fala assim? Que essa segurança, essa fobia que o paciente tem, a gente consegue controlar tudo no centro cirúrgico, né? Então, o paciente, basicamente, ele vai dormir e acordar sem os dentes ali. E hoje, que nem a gente fala assim, hoje a gente, na parte odontológica lá, a gente é referência lá na região. Então, o Luiz faz bem mais do que eu, né? Mas eu tenho uma média aí de 1.500 sisos por ano que eu faço, né? Desses 1.500 sisos por ano, pelo menos aí uns 10%, não chega a 10% dos casos, a gente tenta sempre mandar para o hospital ali, que são casos fora a dificuldade do paciente, tudo, e a dificuldade também do paciente se portar dentro do consultório ali, acaba trazendo mais transtorno para o paciente do que ele fazer no centro cirúrgico. No centro cirúrgico ele vai lá, dorme, acorda, já não tem mais os sisos, ele fica mais tranquilo fazendo. E é o quê? 40, 50 minutos? Não chega nem isso, né? No consultório a gente faz nessa faixa aí de uns 40, 50 minutos, hospital aí uns 15, 20 minutos a gente já consegue resolver o problema do paciente. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, eu acho que eu ia pro centro cirúrgico, viu, Jorge? O da minha prima, o dente do siso dela tava torto, né? Não sei como é que fala. O do Jorge era deitado. Eu ia pro centro cirúrgico fácil, doutor. Pode aplicar aqui, ó, a bichinha, eu vou dormir e pau, velho, acordou. É tenso a cadeira, velho. No consultório o negócio é tenso. O cara fica murchando e virando e tal. Agora eu sei porque o centro cirúrgico às vezes tem indicação da cirurgia. Meus amigos, para a gente finalizar esse nosso podcast aqui, eu queria, como eu disse para vocês, o nosso canal aqui é um canal de cirurgiões bucomaxilo, nossos amigos aí, também residentes, cara. A gente tem muito alunos aí do Brasil todo. Como eu disse, a cirurgia ortognática é a cereja do bolo da bucomaxilo, é o ápice do cirurgião bucomaxilo. Fazer cirurgia ortognática não é para qualquer um. Que me perdoe a medicina, mas os caras têm que estudar demais para entregar um resultado para esse paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico ortognático. É difícil pra caramba, o negócio é tenso. Eu não sei se tem que ter dom, se tem que ter coragem, porque o negócio não é fácil, não. Pensando nesse residente, qual é o conselho que você dá, cara, para esse aluno que está olhando aqui o nosso canal, assistindo vocês aí, falando, cara, eu quero chegar um dia nesse lugar, eu preciso fazer minha cirurgia ortognática sozinho, eu estou buscando isso, que não é fácil, doutor. Qual conselho você daria para esse aluno? Primeiro é acreditar. Acreditar, eu acho que é o fundamental. Não é difícil o caminho, mas é possível. Então, chega junto, se quiser acompanhar nossas cirurgias, se não tem acesso, às vezes, de outra cidade, acha alguém que já chegou lá. Então, acha um mentor. Acho que é fundamental você achar alguém que fala, esse cara, eu queria seguir ele. Então, conversa com ele, tenta seguir os mesmos passos. E estudar. Porque se você gosta disso, você vai estudar e você vai fazer bem. É só o processo, é só você acreditar, um passo de cada vez. Se você puder achar alguém próximo que já chegou lá para te ensinar os caminhos das pedras, isso eu acho que é o difícil. Não só na parte técnica, como na parte burocrática. A bucomaxilo tem uma parte burocrática que é chata. Por isso que tem muita gente que desiste. Mas é só você ter fé e acreditar e estudar, você consegue. Com certeza. Doutor Lucas, qual que é o conselho que você daria aos nossos colegas residentes que estão buscando aí
chegar aí no ápice da cirurgia ortognática, poder entregar os melhores resultados aí para os seus pacientes? Que nem o Dr. Luiz falou, né? Se você tem um sonho de querer entrar na buco e ser um cirurgião, lógico que tudo leva o tempo, mas se você tem esse sonho, acredita nele, corre atrás, que nem a gente correu aí. Estudar é para a vida inteira, então né, esquece e fala assim, já estudei o suficiente. Não, tem sempre coisa para fazer, tem sempre cursos para ir, congressos aí, outros cursos. Então, assim, tem um sonho, corre atrás e faz acontecer, que nem a gente. E aprender a resolver problemas, né, professor? Sempre vai ter problemas. É só resolver. É fazer o seu melhor. Eu acho que a melhor dica é faça o seu melhor. Se você fizer o seu melhor, você vai fazer a cirurgia ortognática, você vai fazer porque você está fazendo o seu melhor. É só o tempo. É isso. Estamos chegando aqui mais um episódio, o final de mais um episódio aqui da Bucocast. Estou recebendo aqui Dr. Lucas Tomotani e também Dr. Luiz Rodrigo. Esses caras são fera na bucomaxilo, cirurgia ortognática é com os caras. Se precisar de siso também, não tem problema nenhum. Em Osasco ou Itabão da Serra você encontra esses caras. Nós vamos deixar aí na descrição do nosso vídeo no YouTube, viu, Giovanni? Rede social, vamos deixar o endereço dos nossos amigos aqui cirurgiões. Espero ainda gravar um podcast desse com vocês em São Paulo, muito em breve. Vocês vieram até Piracicaba, né, Jorge? Em breve nós vamos até São Paulo e vamos rever os nossos amigos, falar um pouco mais sobre cirurgia ortognática, sobre os problemas que tem dentro da bucomaxilo, que aqui a gente contou só uns pouquinhos, só umas coisinhas assim de nada. Mas tem também, e o mais importante, como o Dr. Luiz falou, é você resolver problemas, né, doutor? Aprenda a resolver problemas que você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado, Jorge, Luiz, Giovanni, esses caras estão junto comigo. O próximo podcast da Bucomaxilo, você já pode sentar aqui, viu, Jorge? Você já está meio caminho andado, Jorge já faz outros canais aqui. Doutor, mais uma vez, obrigado. Satisfação em poder recebê-lo aqui, você e Dr. Lucas. Em agosto tamo junto, vamos pôr aquele hotel pra cima. O ortodontista não acaba mais lá, cara. Ali nós vamos fechar o cerco e não deixar ninguém escapar, viu, Dr. Lucas? Eu que agradeço o convite, é um prazer. Eu acho que quando você atinge o maior número de pessoas, você está agregando na vida dos outros e na minha também. Essa troca é muito importante. E falar para os residentes aqui é só acreditar e fazer o seu melhor. Eu agradeço o convite. Dr. Lucas, suas considerações finais aí e até breve que nós vamos estar lá em São Paulo junto. Eu agradeço aí também vocês, mas eu agradeço o canal Bucocast, agradeço meu parceiro aí na Buco, Luiz. E, que nem eu falei, é um desafio. Eu sou low profile, não gosto de dar entrevista, eu gosto de ficar Mandou mais... bem pra caramba, homem. Mandou bem pra caramba. Gosto de ficar na minha, a gente vai no hospital, trabalho, saio, não gosto dessa parte de entrevista. Mas é um desafio novo, agradeço pela oportunidade e aguardando você em São Paulo, lá pra gente fazer o podcast em São Paulo. Fazer o meu marketing, o que você achou do estúdio aqui, Dr. Luiz? Completíssimo, perfeito. Muito bom. Faltou a cervejinha e a degustação. Faltou o petisco. Faltou o petisco. Você vai lá para São Leopoldo agora, você vai estudar. Verdade. O que você achou aí, Dr. Lucas? Não, show de bola. Aqui é o estúdio fantástico aqui, né? Então, a gente brinca assim, mas é um bate-papo, né? É legal isso daí, é um bate-papo, nada muito formal. Então, aqui o estúdio é show. Valeu, meu povo. Até mais. Próximo episódio da Bucocast. Fui.